Olá, boa noite. Estamos começando aqui o nosso programa Replay, aqui de toda segunda-feira, para trazer muito sobre futebol. E essa segunda-feira, de forma bem especial, após o jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, a gente vai aproveitar também para falar um pouco. Não tinha sentido, o Brasil jogou agora à tarde, não tem sentido a gente não falar um pouco da seleção, né, e dessa Copa do Mundo que está rolando. Apesar que na quinta-feira nós teremos Replay na Copa, o nosso podcast de toda semana nesse período da Copa do Mundo, mas aí vai ficar para quinta-feira. Mas hoje eu vou aproveitar também para falar sobre a seleção brasileira, e eu tenho um convidado aqui todo especial, um homem famoso lá em Piracicaba. Daqui a pouquinho vou mostrar para vocês. Deixa eu destacar aqui, a gente vai falar hoje Marcelo Vilar no time de casa, planejamento do Verdão, do Cariri, em casa que pode receber jogadores de um time grande do futebol nordestino. Daqui a pouquinho a gente vai falar, jogadores que poderão vir por empréstimo. Guarani também está trabalhando nos bastidores, o Barbalha também segue nos bastidores trabalhando, visando a primeira divisão. E o Azul da Princesa, hein? Como é que está esse Crato Esporte Clube para a Série B do Campeonato Cearense do ano que vem? Tivemos também futebol nesse fim de semana. Craques, destaque no futebol brasileiro, estiveram em Barbalha no sábado à tarde, participando de um jogo solidário. A gente vai também trazer essa resenha boa aqui no Replay. E Ronaldo Angelim acabou se envolvendo em um acidente, né, no último sábado, quando vinha de Sobral para a região do Cariri. Graças a Deus não aconteceu nada. A gente também vai repercutir isso aqui no programa Replay. Convido a você para se inscrever aqui no YouTube, se inscreve aqui no YouTube, dá o teu joinha, deixa o teu like, tá bom? Compartilha com a galera, avisa que o programa já está no ar e acione o sininho, porque você sempre vai ser comunicado quando tiver uma nova postagem. O próprio YouTube acaba lhe avisando. Inclusive, deixa eu comunicar ao pessoal, muita gente dizendo que entra no canal, né, e que não encontra os vídeos dos programas. E aí eu estava observando, realmente, o YouTube acabou dando uma atualizada e houve uma mudança. Então, quando você entrar no canal, que quiser encontrar algum programa que foi salvo, que foi ao vivo, você tem lá um localzinho que você clica, aí vai estar lá charts, vídeos, início, shorts, né? Shorts, vídeos, início, sobre, enfim, aí vai estar ao vivo. Você clica lá na opção ao vivo, aí vão aparecer todos os vídeos que foram ao vivo e que ficaram salvos aqui no canal. Aí você vai poder ver todos os programas, todas as transmissões ao vivo que nós fizemos, de jogos, de entrevistas, tudo vai estar lá no ao vivo. Quando se for em vídeos, são vídeos que foram gravados e que foram colocados depois, posteriormente. Não foram vídeos feitos ao vivo. Então, teve essa mudançazinha que a gente observou nas últimas semanas no YouTube. Muita gente está dizendo, rapaz, estou entrando lá no canal e não estou achando o programa para assistir. Muita gente gostava de assistir, gosta de assistir depois que passa o programa. Então, fica essa dica aqui, tá certo? Você vai lá, tem umas opçõezinhas lá no YouTube e quando você clicar, aí vai aparecer shorts, vídeo, início, enfim, aí você clica em ao vivo, aí todos os programas que foram feitos ao vivo ficam salvos lá, inclusive os programas da segunda-feira, como os podcasts, as entrevistas, etc. Tá bom? Bem, vamos aqui com o nosso programa apresentar o nosso convidado especial dessa segunda-feira. O homem é forte lá em Piracicaba e ele veio devidamente vestido com a camisa do 15 de Piracicaba. Como é que chama? É o Inho, que é conhecido lá. Inhoquim, rapaz, como é conhecido lá em Piracicaba. O 15. Meu querido Celso Lima, eu estava com saudade de você. O pessoal perguntando se a gente tinha brigado. Eu disse, rapaz, nós somos imbrigáveis. Nós não brigamos jamais. Celso Lima e eu. Bom estar tendo você aqui conosco novamente e devidamente vestido com a camisa do 15, meu querido Celso. Rapaz, o 15 de Piracicaba, ele é um time que eu gosto muito, eu simpatizo muito com o time do 15, né? Morei 20 anos em Piracicaba, aprendi a gostar do 15 e recebi essa camisa aqui muito bonita, inclusive, de presente, né? De um irmão meu que mora lá em Piracicaba e me deu essa camisa aqui de presente, por isso que eu estou aqui com ela hoje, fazendo uma homenagem ao Inhoquim, o 15 de Piracicaba, que é o atual campeão da Copa Paulista, né? Campeão da Copa Paulista e vai disputar a Copa do Brasil, o time do 15 de Piracicaba do ano 2023. Primeiro, 15 Estamos que aqui. Já fez grandes equipes, diga-se de passagem, o 15 de Piracicaba. O 15 de Piracicaba, eu lembro de vários jogadores que passaram por lá, jogadores já famosos, né? Como Gilberto Costa,
Jorginho, Gilberto Costa jogou no Corinthians, Jorginho que jogou no Palmeiras, né? Dicão, centroavante do Corinthians, passou por lá. Inclusive o 15 teve bons momentos aí nas mãos desses jogadores aí. E muitos jogadores que passaram aqui pelo time do Icasa foram por lá. Vinícius Golas, eu acho que o Gilberto Galego, o Gilberto Alemão, o próprio técnico Tarcísio Pugliese já foi técnico por uma temporada aí. Gilberto Alemão estava lá até bem pouco tempo. Então assim, teve muitos jogadores que passaram por aqui. E teve um jogador aqui que não é do seu tempo, mas é do meu, eu sou mais antigo um pouquinho do que você. Eu sou jovem. Chamado Birungueta. Birungueta não é do meu tempo, não. Era eu sou tempo de Bujica. Birungueta, ele jogava de lateral direito e lateral esquerdo. Foi jogador do Quixadá. Quando eu cheguei em Piracicaba em 1999. Não diga não entregue não. Cheguei lá em 1989. E aí me disseram, Celso, passou um galeguinho aqui que era lá do Ceará. Como era o nome dele? Aí não lembrava. Aí me diga as características. Era assim, eu já sei quem é, Birungueta. Jogava no Quixadá. E jogou lá no 15. É ele mesmo, jogou no 15, Piracicaba. Tá, primeiro então. Celso Lima está aqui com a gente hoje. O pessoal que quiser explorar Celso Lima também, pode mandar aí perguntas, fiquem à vontade. Tá bom, galera? Olha, se inscreve aqui no YouTube, nós estamos já com... E agradecer carinhosamente a todos. São mais de 11.300 pessoas inscritas aqui no YouTube. E a gente fica muito feliz. Então aproveita e aciona o sininho, tá bom? Para sempre que tiver uma nova postagem, você ser comunicado pelo YouTube. E aproveite e dá aquela curtida, é sempre importante o teu like para impulsionar o nosso trabalho. Segue a gente também lá no Instagram, acho que no Instagram a gente ultrapassou os 4.700 seguidores, mas a gente vem observando que muita gente acompanha o Instagram, mas que não é seguidor do canal. Chega a ser quase 50%, inclusive. Nós temos mais de 60% de pessoas que são fiéis lá no Instagram. E, por incrível que pareça, Celso Lima, depois de Juazeiro do Norte, Fortaleza é o município que mais acompanha o nosso trabalho lá no Instagram. E a gente estava observando aí nos últimos 7 dias, depois do Brasil, nós temos Estados Unidos, Portugal e Turquia ou Índia, né, na sequência dos países também, além do Brasil, que estão acompanhando o nosso trabalho. A gente agradece demais. Então segue a gente lá no Instagram, a gente está sempre trazendo enquetes, fotos, vídeos, muita coisa que não está no YouTube, está no Instagram, a gente conta com a sua participação, tá bom? Bem, vamos começar aqui o programa. Daqui a pouquinho a gente vai ler a sua mensagem, você que está mandando mensagens através do chat. Lembrando que a gente vai falar ainda hoje sobre o Icasa, o planejamento para a Série B do ano que vem. Crato, Barbalha, Guarani, enfim, aguarda aí, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre Copa do Mundo. Deixa eu trazer aqui, no último sábado houve um acidente envolvendo o ex-zagueiro do Fortaleza, do Icasa, do Flamengo, Ronaldo Angelim, ele que participa de vários jogos, inclusive de eventos também, como ex-jogador do Flamengo e do Fortaleza, né? E isso acaba fazendo com que ele seja convidado para vários eventos. E foi participar de um evento na região norte do estado. O carro dele acabou se envolvendo no acidente, segundo o próprio Angelim, que gravou um vídeo nas redes sociais, falou que o amigo dele, que estava dirigindo na hora, o Antônio, acabou cochilando, saíram da estrada, pegou ali rente um poste e, graças a Deus, não aconteceu nada grave, apenas danificou o veículo, mas eles estão bem, inclusive já na terra do Padre Cícero. A gente, inclusive, colocou um vídeo no sábado, no finalzinho da manhã, feito pelo próprio Ronaldo Angelim, mostrando pouco tempo depois do acidente como ficou o carro. Veja aí. Eu me disse também viesse outro, né? Eu acaba cochila no rumo de lá. Pegar pro lado. Fui pegar dos cantos também, né? Porque, né, o dedo do cabo de Deus Ah, o resto do carro aqui. Eita. Leve contigo esses últimos... Obrigado, senhor. Eu tô vivo. Rapaz, eu dei sorte, viu, velho? Do meu lado, ó. Olha o tanto que nós andamos dentro do mato, mostrei ele aí. Olha o tanto aí que ele trouxe daí de mato, ó. Olha o tanto de mato que ele derrubou aqui, ó. Olha lá o carro ali, ó. Escapei. Não era meu dia hoje não, viu? Escapei. Aqui, ó, os vidros. Aí, pai, mais esses pedacinhos aqui, né? Pra meu filho. Leva contigo esse último sorriso aí. Tem que rir, né? Tem que rir, né? Tá ali, chamar o guincho.
Bom, tá aí, né, as imagens feitas pelo próprio Ronaldo Angelim. Graças a Deus, nada mais sério aconteceu. Foi apenas um acidente, pegou ali na lateral do carro, né? E, enfim, não aconteceu nada com o Ronaldo Angelim, teve apenas um arranhão ali o Antônio, mas tudo tranquilo. O Ronaldo, inclusive, já está em Juazeiro. Tinha um jogo no sábado à tarde que ele iria participar lá em Barbalha, acabou não indo por conta disso, mas hoje pela manhã já esteve comandando o treino das meninas do R4 lá no centro de treinamentos do Guarani, né? Então tudo ok, tudo tranquilo. Ele depois botou um vídeo falando que realmente houve um cochilo, né, do Antônio, e no momento lá acabou saindo, o que acaba se tornando uma coisa frequente. Pessoal que viaja muito, hein, Celso? Você viaja muito, são muitos eventos, e um momento ou outro a pessoa acaba cochilando. Eu particularmente já cochilei, eu não gosto, por exemplo, de viajar de noite, e por conta disso, porque eu já cochilei. Para você ter uma ideia, a gente veio de um jogo Ceará e Iguatu, nesse jogo que o Ceará, que o Iguatu classificou das quartas de final, vinha voltando com a Fernanda, com o Davi e com o Dodó dentro do carro. E de repente todo mundo conversando e eu dei uma cochiladinha ali, voltando do Iguatu. Então, às vezes a gente pensa que está tudo bem, que está tranquilo, que dá para aguentar. E olha que Iguatu para cá é pertinho. 160 quilômetros, a gente vinha conversando, mas nem sempre a gente sabe até onde o nosso limite do corpo dá, viu, Celso Lima? A questão é que o sono, ele é traiçoeiro. Você não pode, de forma nenhuma, dirigir cansado ou com sono. Se você desconfiar que está com sono, pode parar e deixa para a vida no outro dia. Porque o volante é complicado. E muitas vezes... Eu, por exemplo, se eu estiver dirigindo e alguém conversar comigo, não tem problema nenhum. Mas se ficar muito silêncio e eu colocar, por exemplo, som no carro, eu cochilo na hora. Então, tem essas coisas. E se ligar ar-condicionado, que acaba cochila aí, mesmo. Aí é pior. Então, o cara tem que tomar muito cuidado com essa questão, né? Porque é que acontece aí vários acidentes com ônibus de bandas. Os caras fazem um show e, de repente, sai 2, 3 horas da manhã... Às vezes é outro show, às vezes tem 3 shows no dia só. Pega a estrada, vai embora, o motorista está cansado, enfim. Acidentes com ambulâncias, por quê? Porque o motorista está cansado. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado. Tem que cuidar da nossa vida, porque ela é mais importante do que qualquer coisa. Eu sei que nesse dia que a gente veio do Iguatu, o Dodó não é caladinho, né, Dodó? Até para dar entrevista. Mas, rapaz, Dodó falou de lá para cá. Aí, rapaz, Dodó tá falando, ele disse, Deus me deixar de conversar com você. Veio conversando de lá para cá, eu não tive mais como cochilar. Tá bom, graças a Deus tá tudo ok para o nosso querido Ronaldo Angelim, com o Tony. Um abraço bacana, a gente quer ver logo o Ronaldo também participando de outros eventos aqui. Bom, deixa eu só mandar um abraço para a galera que está acompanhando aqui a gente, o Danilo Freire deixando boa noite, o professor Tássio também, a galera do Conta Podcast, Henrique, o doutor Rafael Xenofonte, um abraço bem forte, inclusive a gente que faz o podcast Replay na Copa, lá no estúdio da Conta Podcast, a gente agradece demais. E a galera está dizendo aqui, Tony, manda um alô aí para Franzé, o maior ídolo da história do Crato Esporte Clube, olha aqui a conversa dos caras, viu? Franzé McLaren, um abraço, Franzé, eu lembro, você lembra do Franzé, volante? Não. Do Crato, está morando em São Paulo, Franzé, um abraço aí para o Franzé. Galera aqui, boa noite, manda alô pro meu canal, é o Milfute TV. Um abraço aí pra galera do Milfute TV, tá bom? O professor Tato está dizendo, Celso, que o 15 Piracicaba, salvo engano, jogou o zagueiro Natan, filho do Marquinhos Quixado, o Natan que estava no Guarani agora recentemente, né? Bom zagueiro, diga-se passagem, passou lá pelo 15. Luiz Marcos, Comunicação e Cultura, também deixando boa noite. Aqui o Chute Certeiro, Luiz Marcos. Boa noite, Tom, ele assistindo aqui em Baturité, no Ceará, e torcendo pelo Icasa com o conterrâneo Marcelo Vilar. Um abraço aí para o nosso querido o Luiz Marcos, a galera lá de Baturité. Baturité que é a cidade do governador eleito, né? O Mano é de Baturité, se eu não me engano, né? Não tenho essa informação. Se eu não me engano, ele é de Baturité. Nasceu em Baturité, mas muito novo. Foi para Fortaleza. Se não me falha a memória, eu acho que ele é de Baturité. E aí o Marcelo Vilar também está dizendo aqui, o Luiz Marcos também é lá de Baturité, segundo o nosso querido Luiz Marcos. Josué Gomes também deixou aqui a mensagem, acabou apagando, um abraço para ele. Aí disse Marcelo Vilar, que já foi campeão da Copa São Paulo Júnior com o Mirassol. Aí o Té Alencar deixando boa noite, tá bom? E também para o nosso querido Celso Lima, um abraço para o Té Alencar,
Tá bom? Deixa eu ver aqui a galera que está aqui acompanhando. Ó, tá aqui o Luiz Marcos confirmando, o Eumano realmente é baturitense. Realmente eu lembro que na convenção lá a gente estava e o pessoal falava que ele é natural de Baturité. Bom, Celso Lima, neste sábado nós tivemos um jogo solidário, Amigos de Jonas contra Amigos de Netinho. E foi um jogo assim festivo de arrecadação de brinquedos para serem distribuídos futuramente, posteriormente, para crianças lá da comunidade. Ali tem Malvinas, Vila Santa Terezinha, Vila São José, Buriti, Passe, Casas Populares. São várias comunidades ali próximas e a maior comunidade é o bairro Malvinas. E a gente teve lá fazendo o registro, acabei também batendo na bolinha, né, e agradecer ao Jonas e ao Netinho pelo convite, mas a gente esteve lá fazendo o registro. E a gente teve 2 momentos, fizemos 2 lives, conversando inclusive com craques da atualidade e com craques do passado. Vamos ver o primeiro vídeo aqui? Daqui a pouquinho o Celso volta aqui para conversar com a gente. Vamos ver esse primeiro vídeo dessa live que a gente fez lá com o Jonas, aí estava Edson Cariús, o Igor Cariús, Bismarck, enfim, uma turma boa por lá, Jacaré. Veja lá uma primeira parte dessa resenha que a gente teve lá no sábado, na Areninha, no bairro Malvinas, em Barbalha. Um pouquinho o jogo Amigos de Jonas com Amigos do Netinho. Vai ser um jogo bem bacana aqui pra gente ver. E reunindo aqui vários craques, né, atletas que estão por aqui, ó. A gente já vê aqui a galera tirando foto aqui, ó. Ivan Carlos já tá no cenário da bexiga aqui, o negócio é sério. Olha aqui a galera já aqui. Carlão já tá aqui, já se ajeitando. Carlão já tá se acostumando com o verde, que ele vai pro Nacional de Patos. Já tá com o verde aqui. Vamos aqui bater um papinho, deixa o Carlão aqui, daqui a pouco a gente troca as ideias aqui com o Carlão, o Igor Cariús, Edson Cariús aqui também. O pessoal aqui já batendo aqui uma bolinha, enfim, vai ser um momento bacana, né, onde o pessoal está arrecadando aqui brinquedos. Então, o que é que acontece? Você pode arrecadar, o pessoal que está vindo aqui vai distribuir, vai doar brinquedos para serem depois distribuídos com crianças aqui das famílias, aqui da comunidade das Malvinas, Vila Santa Terezinha, São José, Buriti, aqui das adjacências. Então o pessoal realmente vai participar dessa festa. Deixa eu pegar aqui, tentar conversar aqui com a galera. A galera tá tirando foto ali. Deixa eu falar aqui com o Jonas. Jonas, chega aqui, Jonas. Jonas, que aqui é um dos organizadores aqui do evento. Jonas, fala aqui pra galera, estamos ao vivo aqui no canal Replay com Tony Souza. Esse jogo que espera arrecadar brinquedos para a criançada, mas também um encontro de amigos, hein, Jonas? Um abraço, prazer estar aqui contigo, obrigado pelo convite. Prazer é meu, Tony Souza, boa tarde a todos. Realmente, Tony, em primeiro lugar, o objetivo é a questão da solidariedade, né? Chegando aí o Natal, final de ano, e a gente sabe que tem muita criança que com um brinquedo já fica bastante alegre, feliz. O primeiro objetivo é esse, a questão da solidariedade, da arrecadar brinquedos onde serão doados para crianças aqui da comunidade das Vilas Unidas. E o segundo é a questão de reunir os amigos, né? A gente já parei de jogar futebol, mas graças a Deus tem amigos aí que estão atualmente na atividade ainda. No caso do Jacaré, do Igor Cariús, Edson Cariús, Bismarck, Cristóvão, enfim, outros atletas também, que hoje aqui a gente está nesse encontro de amigos para depois nos confraternizar, mas o objetivo maior é a questão da solidariedade, onde será arrecadado brinquedos. Já foi arrecadado bastante, se Deus quiser, até o final do evento serão mais brinquedos arrecadados, onde serão doados para as crianças carentes. Obrigado pela sua presença, você é meu parceiro, você sabe disso. E quem não veio ainda, vem aqui para a Areninha das Malvinas, que o jogo vai já começar. Valeu, grande Jonas. Tá por aqui o Jonas. Vamos fazer aqui o registro aqui com a galera. O pessoal por aqui. Aqui o secretário de esporte aqui também de Barbalha. Moacir também aqui presente. Bacana ver esse evento aqui nas Malvinas, hein? Show de bola, show de bola. Só parabenizar a equipe aí, em especial o amigo Jonas, né? 4ª edição aí, e ajudando as nossas crianças em especial. Parabenizar a todos que estão aqui hoje. Valeu, grande Moacir tá por aqui. Deixa eu fazer o registro aqui, moçada. Com os Cariús. Aqui, rapaz, Gilson deve estar numa saudade. Gilson deve estar numa saudade. 2 caras aqui que passaram pelo Barbalha. Hein, Gilson? Ô, tempo bom!
Se voltasse atrás, nós estávamos no... Que saudade, Pois é, rapaz, aqui o Edson Cariuso, o Igor, mais do que um jogo de solidariedade, Edson, é um encontro de amigos aqui, hein? Ah, com certeza, né? Feliz de estar podendo voltar a Barbalha, né? Ver os amigos, ver grandes amigos que a gente construiu aqui na época que a gente passou aqui. E parabenizar o Netinho, o Jonas também, por esse jogo solidário, né? Isso é muito importante, então a gente vem com a maior alegria do mundo pra gente rever os amigos, né? Saudade de Barbalha, como você falou, né? Mas hoje eu acho que eu vou marcar você. Acho que não vai fazer gol não, viu? Vai marcar o Jacaré, não esqueça. Portuguesa do Rio de Janeiro. Ei, Portuguesa. Tony, Primeira. mais saudade aí é Mauro Bar. É mesmo. Igor, chega aqui, Igor. Igor tá aqui, tava no Cuiabá este ano. E aí tá aqui com a gente. Vai continuar no Cuiabá ainda, Igor? Ou tem alguma coisa nova aí? Não, não vou continuar lá. Não, até o momento não acertei nada. Provavelmente até o final da próxima semana, eu tô no meio da semana que vem. A gente já tá definindo o clube pra gente que a gente vai disputar em 2023. E aí, como é esse encontro aí da galera? Começa, inclusive, o Gilson, que foi ali do comecinho da sua carreira, hein, Igor? Foi. Eu tava no Iguatu na época, depois vim pro Barbalha. Tive a oportunidade de trabalhar com o Gilson na época do Barbalha aqui, que era o presidente. Satisfação imensa. O Danilo também, que era o doutor nosso, o Joninhas. Satisfação demais a gente voltar aqui a Barbalha, nossa Barbalha, reencontrando os amigos das antigas. E também o Netinho Jonas fazendo esse jogo solidário para estar sempre ajudando as famílias carentes que sempre precisam, né? Tá correndo certo, olha aqui o material, ó. Vai jogar do meu lado, aí tá certo. Vai correr certo hoje. Valeu, Igor. Vamos aqui fazer um registro aqui com a galera. Que bacana a gente tá vendo aqui esse momento aqui com o pessoal. Grande Maguila também por aqui. Maguila, vem pra cá, Maguila, pra gente não ficar na sombra. Maguila, pergunta que não quer calar. Quantos anos tem o Maguila? Rapaz, Tony, é até difícil a gente falar. Nem ele sabe mais a idade dele. Não, eu tô um pouco assim, a gente tem a Covid, a gente fica um pouco sem lembrar da data correta. Tá até aqui Neto aqui querendo dar pressão aqui, mas vamos para o jogo, aí depois eu recordo aí, eu repasso para ti. Que bacana esse encontro aqui, rapaz, vem pra cá, Neto, chega aqui, Neto. Fica de lado. Esse encontro aqui... Meia cinca, Neto. Não é isso não. Você sabe que eu tô aí dentro dos 43 anos, 44 anos aí, com essa saúde, graças a Deus, e espero que você... O bicho é mentiroso, eu tenho 44. Um abraço aí, valeu. Parabenizar aí o evento de Jonas e Netinho, que é muito importante, juntamente com os demais atletas que estão aqui. Você, Tony, que faz sempre aí a imprensa esportiva, que sempre está nos prestigiando. Você é uma pessoa que está sempre aqui junto com a gente. Parabenizar você mais uma vez, você é um abençoado de Deus. Valeu, meu irmão, tamo junto. Valeu, meu filho, obrigado. Valeu. Deixa eu falar com um cara que eu também sou fã, e é um dos caras que eu melhor, um jogador que eu melhor vi bater na bola, nunca vi errar um passe. E quando eu jogava de lado, sempre eu estava sendo artilheiro, viu? Meu amigo Jaildo, que começou no Guarani, mas aí passou num concurso aí, para promotor, né? Promotor não? Auditor. E aí o futebol profissional perdeu esse rapaz. Mas poderia estar jogando muito, ter ido pro exterior, porque joga demais. Jaildo, que bacana aqui estar falando contigo. E esse encontro aqui de amigos, Jaildo. É um prazer, Tony, sempre bom rever os amigos no final de ano. E você como radialista, vamos dizer assim, famoso agora na região, né? Famoso mesmo, site Miséria e da Rádio Progresso também. E a gente tem o que agradecer, né? Um bocado de fera, muitos jogadores bons aqui nessa confraternização aqui, os amigos de Jonas, os amigos de Netinho, tem o Jacaré, tem o Cariuso, tem o irmão, o Igor Cariuso. Uma festa muito bonita, né? Esperamos que a gente faça um jogo de festa aqui, né? Inclusive, que eu dei o passo pra você fazer o gol, né? Se Deus quiser. O pior, cara, botaram a gente nos times adversários. Os caras são com sacanagem aqui com a gente. Mas a gente muda no segundo tempo, não tem problema não. Agora me diga uma coisa, você que jogou muito com o Maguila, quantos anos tem o Maguila? Ninguém sabe, cara. Rapaz, a gente não sabe, acho que o Maguila tem 3 identidades. Tá? A gente não sabe. Não é mais gato, não é de Guaxinim pra lá. Joga nos 40 anos, joga no aberto, a gente não sabe a idade do Maguila não. Já fez a entrevista com ele? Já, mas ele não diz não. Veio dizer que tinha 43? Que conversa, mentiroso. Rapaz. O Maguila entrava comigo, rapaz. Eu pegava na mão dele para entrar no estádio. Tu tem quantos anos hoje? Eu, 52. Então tem mais de 60. Valeu, Jaildo. Grande Jaildo. Joga bola demais aqui o Jaildo. Deixa eu fazer aqui também um registro aqui. Olha aqui, batendo bola aqui, os dois parceiros.
Ivan Carlos e Jacaré. Vai sair aquela falta lá ou vai ter que mostrar aqui agora, viu? Tem que sair, que é pra senão... Vamos falar que foi cagada, né, Tony? Tem que sair agora no jogo aí. Eu e Jacaré e você tocando pra você fazer o gol lá. Ei, cara, agora que eu tô vendo, ó, estamos no mesmo time, Jacaré também, vai dar certo. Laranja Mecânica, vai dar certo, tem que dar certo, tem que fazer primeira, a Laranja Mecânica, deixa eu fazer um registro ali com o nosso Jaca. Nós estamos igual a Laranja Mecânica aqui, na Holanda ganhou agora cedo, vamos ganhar daqui a pouquinho. Grande Jacaré. E aí, meu parceiro, só filé, né? Bom demais estar aqui nesse evento aqui solidário, né? Junto com vocês e vamos meu camisa nova. Vai ter gol hoje ou não? Vai ter gol. Joga no teu lado, macho. Você pelos extremos e eu só no meio da área. A duplo 9 e 10. Valeu, Jaca. E aí, moçada, a resenha boa aqui, né? Tá dando pra perceber aqui uma resenha boa. A gente aqui só dando essa voltinha, fazendo esse registro aqui com a galera, pra registrar bacana, né? Esse bate-papo aqui, rapidinho. Deixa eu fazer aqui um plazinho também com o nosso querido Carlão, rapaz. Carlão tava ali ajeitando ali a chuteira. Só fazer um registro aqui com o Carlão. Carlão já tá com o verdinho. Se apresentando semana que vem no Nacional de Patos, hein, Carlão? Verdade. Terça-feira, se Deus quiser, a gente estará lá em Patos para apresentação para o início de uma temporada do ano 2023, que ainda não é no ano 2023, né? Esse ano ainda já começa a temporada para o ano que vem, mas a gente tenha uma bela pré-temporada para o ano 2023, que a gente possa fazer um paraibano bem, né? Dar sequência ao trabalho que o Lamar já fez lá esse ano, né? Muito bem lá no Nacional. Espero que a gente seja muito feliz junto agora. E eu vi brilhando os olhos, sabe de quem, Carlão? Aqui pra nós. Do Gilson, cara. O Gilson chegou aqui, aí vendo você, Igor Cariús, Edson Cariús, galera aqui com praticamente... Você começou profissionalmente, foi no Barbalha, né? 2007. O Igor Cariús e o Edson foi 2007. O segundo time. 2007, né, Gilson? Campeão cearense. Ganhou a vaga de Cabal, né? Foi, rapaz. A vaga de Cabal. Cabal não, foi de Washington. Aliás. Derrubou o Washington, aposentou o Washington, Carlão, hein, Carlão? É verdade, aqui onde tudo começou, né, na minha carreira, eu ainda considerado juvenil, saí de casa, vim emprestado pro Barbalha e a gente foi muito feliz aqui com a equipe do Barbalha, onde a gente teve o acesso e o título, né? E naquele ano montaram um time. Se você for ver hoje, a maioria daquele elenco do Barbalha, todo mundo jogou em alto nível. Hoje ainda tá vários jogadores rodando ainda, né? O Mauro, o Leozinho, né? Muito jogador que passou aqui no Barbalha. Fora outros que parou, que tinham um potencial enorme, né? Até daquele de Barbalha, o Júnior Santos, o Márcio Paulo. Não, o Netinho parou cedo, podia estar jogando ainda o Netinho, né? O próprio Caio também. Caio parou cedo demais. Nós tínhamos um excelente time aqui em Barbalha e graças a Deus foi muito feliz nessa cidade. E o Raimundinho ainda tá nativo, tá no Floresta agora também. O Raimundinho tá lá no Floresta lá, graças a Deus tá bem, é um cara que é um paizão pra mim, deu uma oportunidade, né? Que na época eu não tinha cabeça muito boa, faltava treino e ele segurava, né, Gilson? É verdade. Não, vou mandar o menino embora não, e me deu a oportunidade, e aí depois que ele me deu, eu disse, rapaz, ou você agarra agora, então não dá pra seguir. Time de guerreiro. E aí eu abracei a causa e até hoje a gente tá aí. Tá dando Valeu, certo. foi boa, Carlão, valeu, Gilson. Odaí, chega aqui, Odaí, bater um papo aqui também com o Odaí, que é presidente da Câmara Municipal aqui de Barbalha, nas horas vagas bater uma bolinha, gosto de bater uma bolinha, que bacana esse jogo, reunindo craques, Odaí. E um jogo solidário para ajudar também, para presentear a criançada aqui da comunidade, hein, Odaí? Prazer estar te vendo. Sem dúvida, agradecer aqui a sua participação, que divulga, agradecer ao Jonas e o Netinho, que são organizadores, os grandes jogadores que a gente tem aqui no Ceará, que vem prestigiar esse momento, e dizer da nossa alegria em poder participar. O melhor de tudo isso, Tony, é o sentido, né, de você ser solidário, de você ajudar aquelas crianças humildes, aquelas pessoas que mais precisam. E para nós, que estamos no dia a dia do contexto político da Barbalha, é muito gratificante. Então, uma alegria, um prazer muito grande estarmos juntos aí com você e todo mundo aqui fazendo essa grande festa. Valeu, Odaí. Um abraço aí, Odaí, vereador Odaí, presidente aqui da Câmara Municipal de Barbalha, também aqui, conversando aqui com a gente. A galera aqui tá batendo papo, batendo a bolinha. Eu tô doido pra ver Netinho, rapaz. Netinho sumiu. Cadê o Netinho, Jonas? Cadê o Netinho? Vou tentar aqui fazer um registro com o Netinho. Netinho sempre foi ruim de dar entrevista. Vou pelo menos fazer o registro aqui. Vê se a gente conversa. O Netinho sempre foi meio ruim de dar entrevista. Quando jogava, imagina agora que não tá jogando. Mas olha a duplinha aqui, ó. Ah, rapaz, só escondendo o jogo. Netinho, prazer estar falando contigo aqui. Evento bacana e reencontro de amigos, Netinho. Verdade, faz 4 anos que a gente vem com esse jogo para arrumar
Esse ano foi arrumar brinquedo, mas anos passados era alimentos para as pessoas carentes. Graças a Deus a gente tem uns amigos, Bismarck, Edson, Jacaré, já está no Bahia, Ico Cariús. A gente pôde contar com eles. E o Ronaldo também vinha, só que sofreu um acidente. Graças a Deus não teve nada de mal com ele. Mas bom é que vieram todos e vamos pra frente para arrumar esses brinquedos para dar às pessoas carentes. Primeiro, parabéns aí pela iniciativa aqui com o Bismarck. E aí, Bismarck, todo mundo com vontade. Em breve está nativa de novo, já estou sabendo aí, Bismarck. Deus quiser. Foi um tempo difícil, né? Ter passar sem jogar bola, fazer o que a gente mais ama, né? Mas graças a Deus da Conde a gente vai estar de volta de novo e feliz por participar mais uma vez de um evento como esse, né? Que como o Neto me chama, o Jonas, né? Que tem pessoas como você, como o Neto, como Jacaré, como as pessoas que o Neto acabou de citar, né? E sempre a gente promovendo esses eventos para ajudar as pessoas que mais precisam, né? Como o Neto mesmo explicou hoje. Dessa vez foi com presente, mas às vezes foi com alimentos. Então, a gente sempre está pensando em fazer alguma coisa em prol ajudar aqueles que mais precisam, né? Então, vocês que não vieram para cá ainda, venham curtir. E outros eventos que tiver, venham também, beleza? Tamo junto, forte abraço. Em breve novidades aqui com a gente. Breve tem novidade, viu? Você é o primeiro a saber, viu? Primeiro, Tá aqui, grande Bismarck aqui com o Netinho, valeu, moçada. Então dá tempo, pessoal, dá tempo ainda, viu? Vamos vir pra cá, a areninha aqui do bairro Malvinas, ó, a galera chegando por aqui, olha. Tá bacana o pessoal, jogadores, já tem uma turma boa aqui. Então pode vir pra cá, a areninha do bairro Malvinas, em Barbalha, onde a gente vai ter daqui a pouquinho, portanto, esse jogo. É um jogo solidário, onde o pessoal está doando brinquedos. As doações ainda vão continuar, tá bom? Não é só hoje. Ainda vão arrecadar para depois serem distribuídos aqui com esse cara aqui, Danilo, grande Danilo, gente boa, fisioterapeuta, trabalha muito no Barbalha, revendo também aqui os amigos. Bacana aqui esse jogo solidário, hein? Bom demais. É bom que rever os amigos e ajuda, né, as crianças aí querendo um brinquedo agora nesse mês de dezembro, né? Que o pessoal gosta de sempre fazer esse jogo festivo. Amigo de Jonas e amigo de Netinho. Né? Dê um abraço aí pro papai Guga lá, valeu, viu? Acaba bom demais aqui. Aqui eu fico pensando aqui, ó, Vitor Lagoa. Ele mais correu a favor e mais levou gol, hein, Cariús? E aí, Vitão, hein? A favor, meu amigo. A favor. Ei, Vitor, o negócio tá jogando contra o homem não é bom não, diz aí pra mim. Não, a última vez que eu vim jogar contra ele foi logo um gol em mim, aí me matou. Não, hoje não, Vitão? Não. Aposentou o homem, não quer mais conversa não. Grande Vitor, valeu. Pessoal, tá aqui então, hein, dá tempo. Vamos vir pra cá, a Areninha das Malvinas, o jogo vai começar daqui a pouquinho. Tá certo? Aí eu quero ver a galera chegar junto e participar, doar aqui brinquedos pra todo mundo ficar aqui na boa, tá bom? Totonho tá aqui, ó. Totonho tá aqui já mentiu, disse que já fez 2 gols na Juvenada aqui. Mas me tá muito fácil aqui, viu? A conversinha, meu amigo Raniel, turma boa aqui, tá bom? Areninha das Malvinas, chega pra cá que dá tempo pra galera vir, participar, ver esses craques jogando bola. E ainda participar de jogo solidário, doando brinquedos para serem depois distribuídas com a criançada aqui da comunidade Malvinas e também das comunidades adjacentes. Tá bom? Um abraço, moçada! Um fim de semana abençoado aí para todo mundo. Valeu! Ronaldo Angelim, só trazer aqui a informação. Teve um acidente hoje com ele. Bom, tá aí só um trechinho aí, uma primeira parte, né, da conversa que a gente teve com a galera, com vários jogadores, ex-jogadores também participando. A gente explicou aí nessa parte e estava explicando sobre o Ronaldo Angelim, já que ele estava confirmado para participar também desse jogo e acabou não participando devido ao acidente, mas graças a Deus tudo tranquilo, como a gente viu. Acaba sendo um momento bom de reencontro, Celso, e para quem viu os craques do passado e tá vendo essa galera aí jogando aí pela televisão, oportunidade boa de ver essa aproximação, né? Jacaré, o próprio Igor Cariús, Edson Cariús, o Igor, que tá no Cuiabá, mas na imprensa da capital fala que o Ceará tem interesse no Igor para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Edson Cariús tá viajando hoje, conversei com ele, inclusive tinha convidado o Edson Cariús para vir para cá, e ele tá viajando hoje para o Rio de Janeiro, que vai defender a Portuguesa, lá do Rio de Janeiro no Campeonato Carioca, né? E aí tem o Jacaré, que inclusive na semana passada esteve aqui no programa confirmando, tem contrato até o final de 2023, lá no Tricolor da Boa Terra, lá no time do Bahia.
né? E aí a gente vê Jonas, Netinho, Bismarck, que poderá ter novidade, tem problema na justiça aí com o clube árabe, mas no final desse ano já pode ter novidade, chegou a negociar com o Vasco, com o Botafogo, com o Fluminense, com o Náutico, mas sempre tem problema por conta dessa questão na justiça, mas agora no final do ano parece que vai dar certo. Acaba sendo uma oportunidade boa para ver muita gente, muito craque nesses jogos que são de fim de ano, que acontece aqui em todo lugar, hein, Celso Lima? É verdade, momento legal, momento de confraternização, um momento onde você pode ver craques do presente, pode matar a saudade dos craques do passado, né? Jogadores aí como o Roberto Maguila, o próprio Jonas, que foram grandes jogadores, né? Você pode ver aí o Jacaré, que está se destacando no time do Bahia, jogador como o Igor Cariús, o próprio Edson, enfim. São momentos bons, né? Momentos inesquecíveis para eles, jogadores, e para quem marcou presença lá na Areninha para vê-los, né? Jogando, brincando e contribuindo com a felicidade dos garotos carentes. Eu acho muito importante esses eventos aí. Bom, se você quiser depois ver esse vídeo novamente, aí você pode ir, todos os vídeos, quando você chegar no YouTube, que entrou no canal, aí tem um localzinho lá que tem vídeos, início, aí tem vídeo, short, aí você clica lá em ao vivo. Todos os programas que são ao vivo, todos os vídeos que nós fazemos ao vivo, entrevistas como essa dali, essas lives, estão todas lá. Então, você pode aproveitar e assistir novamente, posteriormente, tá bom? Deixa eu falar aqui, mandar um abraço aqui para o Josué Gomes, tá bom? Ele diz aqui, ó, Tony Show, parabéns, melhor ainda com o Celso, ó, tá vendo, Celso? Você faz falta aqui, Celso, você tem mais moral do que eu aqui, ó, e é muito. Gilberto Santana Oliveira também deixando boa noite, mandando abraço aqui a todos. O Josué Gomes disse que Maguila tem 51 anos, é o Jó, né, nosso querido Jó, grande Jó. Jó, tá devendo uma visita a gente aqui, viu, Jó? Vamos marcar para você vir para cá, a gente falar um pouquinho da sua história. Eu costumo dizer que o Jó era o Garrincha do Cariri, né? Que ele tinha a perna mais torta do que Garrincha. Perninha torta, só que as pernas do Jó... Só que ele era alto e fazia o gol. As pernas do Jó é torta ao contrário, né? Né? Em relação à do Garrincha, né? O Garrincha era para um lado dele, é para outro. As pernas do Jó, ela faz um V, né? Pois é, mas é um Vzinho que... E as pernas do Garrincha era cambotinha, né? Mas ele fazia gol demais, nosso querido Jó. Eu não tive o prazer de ver o Jó jogando, né? Não conheci o Jó jogando, mas tenho essas informações que era um grande jogador. E vamos arrumar uns gols de Jó para mostrar aqui também para a galera. Nosso querido Jó, um abraço, quero você aqui, viu, Jó? O Jó está dizendo que tem 51 anos. Meu amigo Flávio Cruz, ex-vereador em Barbalha, você conhece grande bem Flávio, também. Gente boa. Flávio diz que o Maguila tem 52 anos. Ele está dizendo aqui, rapaz, Roberto Maguila tem 52 anos de idade, diz aqui, aliás, 54, está dizendo o Flávio. Flávio, vou ficar com você, tô achando que ele tem, é isso mesmo, viu? Nosso querido Flávio Cruz, é uma resenha, rapaz. Negócio sério. Bom, deixa a gente aproveitar aqui e falar para você sobre Perboni Brasil. São 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. E o que é melhor é que a gente já dispõe da Perboni Brasil aqui na região do Cariri há alguns anos. Então, você que é comerciante, tem seu mercantil, supermercado, né, tem seu sacolão, sua venda, sua bodega, enfim. Você quer oferecer o que há de melhor para o seu cliente? Então procure produtos da Perboni Brasil. Completo mix de importado e nacional, frutas, verduras e legumes. Não é à toa que a Perboni Brasil tem o slogan Fruto de uma Geração Saudável. Aqui na tela você encontra o telefone WhatsApp 999188131, 999188131. Tem também o Instagram, aproveite e segue lá no Instagram, @Perboni_Brasil_Cariri, @Perboni_Brasil_Cariri. Lá tem dicas, tem várias situações super bacanas para você que quer ficar por dentro aí de uma alimentação saudável. Frutas, verduras e legumes, procure a Perboni Brasil, que fica no Ceasa de Barbalha, Galpão 2, ali na rodovia Juazeiro Barbalha, na Avenida Leão Sampaio, tá? Então, quando estiver perto de chegar em Barbalha, você chega lá no Ceasa, tá bom? Ali do lado direito, vai lá no Galpão 2 e aí você pode aproveitar o que há de melhor para você na Perboni Brasil, tá bom? Segue no Instagram, para você que gosta de malhar, que gosta de massa magra, segundo o nosso nutricionista em horas vagas, nosso querido Guto Vital, o Yami serve para adquirir massa magra, é isso? E a batata doce também,
Vou perguntar aos nutricionistas de verdade, que esse é nutricionista de mentirinha. Vou perguntar aos de verdade se ele tá certo com essa história aí, viu? Eu sei de uma coisa, o inhame e a batata doce são gostosos e são saudáveis demais, tá bom? Tá aqui na tela para você. Deixa eu mandar um abraço aqui para ela da Dié, que tá aqui também mandando a mensagem pra gente, um beijão para ela, tá bom? A Ângela lá em Fortaleza, um super beijo, também tá aqui acompanhando a gente, um abração bem forte, manda um abraço aqui pro Guilherme, também tá mandando aqui mensagem pra gente, enfim, a galera acompanhando. Daqui a pouquinho, Marcelo Vilar fala com a gente, técnico do Icasa, planejamento do Icasa, tem time aí do futebol nordestino que pode ceder jogadores pro Verdão, que está se preparando aí para a Série B do ano que vem. Barbalha, Guarani, Kratos, equipes estão se preparando para a temporada de 2023. Jonas Ribeiro, boa noite, programa show de bola, um abraço, Jonas. Valeu, o Felipe também está aqui deixando um abraço aqui para o nosso querido Celso Lima. É o Serginho, lembra? É, Serginho, gente boa Grande demais. Serginho. Caio César Detone, o Igor Cariuso vem pro Vozão, tá dizendo aqui, perguntando o Caio César, o Igor tá desconversando, né? Disse que até o fim de semana pode ter alguma novidade, mas que por enquanto é jogador do Cuiabá. Mas, já pensou? Seria uma boa pro Ceará, hein? Celso Lima, o Igor é baita do jogador. É muito bom jogador o Igor Cariuso, eu gosto muito do futebol dele. E já é um jogador acostumado, né, com Série B. Eu acho que boa contratação. Aliás, o Ceará trouxe aí essa semana o zagueiro Thiago Panhunçá, né, que já passou no Ceará, subiu com o Ceará e na hora de jogar a primeira divisão ele foi vendido. Ele saiu, foi para o exterior e agora está de volta à equipe do Ceará. Seria uma boa o Igor Cariuso no time do Ceará. E o Igor, muita gente não vai lembrar, talvez, os mais antigos vão lembrar, que acompanharam, quando ele veio para o Barbalha do Iguatu em 2014, naquele time que não subiu por um ponto para a Série A do Campeonato Cearense, o Igor chegou a vir como zagueiro, chegou a atuar como lateral direito e foi contratado para o Asa Arapiraca para jogar de lateral esquerdo. Verdade. Então ele é um cara que, se você botar em qualquer função ali no setor de trás ali da defesa, setor defensivo, ele joga e joga bem. E quem viu o Igor Cariuso jogar no Atlético Goianiense e no próprio Cuiabá, já é um jogador que sai de trás e apoia bem também no ataque, fazendo inclusive gols, né? Jogando de lateral esquerdo. Ele começou com uma certa dificuldade, até pela sua característica, né? Agora, creio eu que os treinadores optaram por colocar o Igor de lateral por conta da estatura dele, né? Pode ser que algum treinador, por exemplo, se fosse com o Rubens Minella, ele não jogava. O Rubens Minella, ele gostava de jogador de 1,80 m para cima. Mas será que o Icariuso tem o quê? Não tem 1,80 m? Eu acho ele, eu não sei quantos metros ele tem, não sei qual é a altura dele. Eu acho ele baixo para um zagueiro. Eu vou já descobrir aqui a altura do Igor Cariuso. Enfim, mas tem mas isso ele mesmo. É muito bom jogador. Não, o Zagallo não levou, por exemplo, o Mauro Galvão para a Copa de... O Thiago Silva não é tão alto assim não, é baita do zagueiro. O Zagallo não levou o Mauro Galvão para a Copa de 98 porque ele disse que era velho. Mauro Galvão, melhor zagueiro do Brasil em 98. Não, porque velho, tem umas coisas assim também que às vezes tem cabo que eu não entendo, sabe? Para mim, se tá bom, dá para jogar, vamos aqui. Zé Roberto, se quisesse, ainda hoje estava jogando, com 40 e poucos anos. Quanto? 1,84, Celso Lima. Ou seja, é do meu tamanho então, o Igor Cariuso. Ou seja, não é tão baixinho não. É um jogador de uma estatura boa. Mas enfim, baixo mesmo é o time do Japão, Celso Lima. Ali é que é baixo. Mas deixa eu fazer o seguinte, a gente vai falar sobre seleção brasileira ainda e sobre Icasa, Barbalha, Campo Grande, aliás, Guarani e Crato. Mas deixa eu trazer outra parte aqui dessa resenha que a gente teve lá no jogo Amigos do Jonas, Amigos do Netinho. Essa outra parte é menor, acho que dá uns 3 minutos mais ou menos, inclusive com a participação de Selma de Nieta, que estava disfarçada lá no jogo, mas a gente fez um registro também com ela. Veja aí. Chegou depois da live, aí tem que fazer um registro com o cara, né? Nosso querido Cristóvão, rapaz, atacante aqui, veloz, tá? Deu muita alegria para os clubes do Caribe, ex-veloz. Ainda tá, para a idade dele ainda tá voando. Que bacana aqui esse momento, Cristóvão, inclusive um reencontro dos amigos aqui, hein? Com certeza, muito importante, né? Os encontros dos amigos, final de ano chegando aí, depois de um ano muito difícil, né? E graças a Deus aí estamos em paz e aí rever os amigos, né? O Edson Cariús, o Igor, o Carlão,
pessoal que teve passagem aqui pelo Barbalha, e a gente fica feliz por reencontrar grandes amigos. E você na época era o experiente da equipe, os caras estavam lá aprendendo com você, Cristóvão. É verdade, era um dos mais velhos, era eu, junto com o Edson Cariús aí. Deu muitas alegrias aí à torcida do Barbalha. Valeu, meu irmãozinho. Cristóvão aqui batendo papo com a gente. Cadê Selma de Nieta, rapaz? Deixa eu pegar aqui Selma de Nieta. Ó, o cabo chegando atrasado. Bora vestir o material. Selma, chega, Selma! Chega! Vou começar aqui com Selma de Nieta. Hoje ela não tá aparentada não, viu? Pegar aqui. Chega aí, amor. Chegar aqui com... Hoje ele tá com George. Disfarçado, que elas são os caras. Elas disfarçam pra vir olhar o boy, porque ela é dessas e não daquelas. Tá ao vivo, é? Tá ao vivo. Você não vai nem entrar pra fazer um golzinho? Vou já, é porque eu tô com esse menino aqui, tá com um ano e meio que não nasce. Sim, Borocochô. Aí quando é que eu vou lá no podcast? Vamos marcar pra eu fazer um podcast lá, falar da Copa do Mundo. Selminha tem que ir, fazer um fuá lá. Tá, como é que tá vendo Deixa a Copa? o Brasil ir pra final, aí eu vou. Vai pra final? Vai, se Deus quiser. Quem é o mais gato da Copa do Mundo? Eu sou apaixonado por Casimiro. E é? Casimiro. Tu sabe que eu sou a mulher dele, aí eu não podia ir porque... Ah, lá vem a bola, porque não pode ir bicho pra lá, né? Aí tu sabe... Ei, tem esse do Catar, né? É, aí ele disse, você não vai, não sei o que, Borocochô. Aí não pode entrar bicho lá no Catar, por isso que eu não fui. Aí tá disfarçado. Tô disfarçado. Disfarçado de George. É. Valeu! É resenha demais aqui, rapaz. É uma figuraça. Tá aqui com a gente, aqui acompanhando. Pessoal, a bola tá rolando aqui, olha. Tá rolando. Então o pessoal já pode chegar, pode dar um pulinho aqui. A bola tá rolando. Tá certo? Daqui a pouquinho vai ter resenha aqui, ó. Aqui Ramon com o Danilo, Jonas. Jonas só é banco se for assim mesmo, viu? É porque ele é o dono da bola e tá aqui. Mas ele é pra ser titular, absoluto aqui. Primeira vez que eu vi Cristóvão ficar no banco e não reclamar, ó. Só um jogo solidário mesmo, viu? E Vitor Lagoa, sempre que é Vitor Lagoa não quer, ó. Quer aqui, ó. Aproveitando aqui, Perbone Brasil. Esse jogador ali, joga? Ele é fera ali, viu? Diferenciado. Diferenciado, é? Rapaz, ó. E o bom que eu fico vendo aqui, eu só vejo essa galera chegando e diz, rapaz, hoje tem gol, atacante. Eu lembrei do técnico da Sérvia. Ninguém defende nesse jogo, não. Rapaz, estão dizendo que você é o filho de Valda Perbone. Mais velho. É o mais velho? Sou mais velho. É o mais parecido com ele. Mas... Tá mesmo. Olha aqui o Nivaldo Porfírio por aqui. Estamos aí, Tony. Gente boa. Moçada, dá tempo aqui, viu? Começou agora. Tá rolando aqui na Areninha das Malvinas. O jogo Amigos de Jonas, Amigos de Netinho. Vem pra cá, traz o brinquedo. Se não der pra trazer o brinquedo, vem assim mesmo. Durante a semana você pode trazer o brinquedo para ser distribuído aí com as crianças aqui da comunidade. Valeu, foi boa, moçada. Bom, tá aí um pouquinho essa resenha que a gente fez com a galera, até Selma de Nieta teve por lá, enfim, Cristóvão, grande Cristóvão. O Celso disse que não viu o Cristóvão, só escutava, estava em Piracicaba e escutava o bom momento do Cristóvão aqui pelo Cariri, hein, Celso? Era só gol de cara. Quem foi? Cristóvão. Gol. E eu doido para saber que era Cristóvão, aí vim conhecer ele aqui. Pois é. Barbalhense. Escutava muito. Ouvia muito. Nossa, Cristóvão, rapaz, joga, tá devendo também uma visita aqui, Cristóvão. Um abraço para você, quero muito aqui que você venha e participe. Pessoal, teve muita gente que não foi lá para o jogo, e quem é o pessoal da comunidade, principalmente o pessoal lá da Barbalha, que quiser participar, ainda dá tempo de doar os brinquedos. Procura o Jonas ou o pessoal da Secretaria de Esporte do município, tá? E aí diz, ó, vim deixar um brinquedo aqui que é para distribuir com o pessoal lá, com as crianças lá da comunidade das Malvinas. Então entrega, fala com o Jonas, ou deixa na Secretaria de Esportes lá no Inaldão, em Barbalha, e aí você pode também participar. Eles ainda vão ver um dia para distribuir esses brinquedos com as crianças, não sei como é que ainda vão fazer, mas a gente qualquer coisa divulga ou aqui no YouTube ou lá no Instagram, aqui no canal Replay com Tony Souza, tá bom? Parabenizar ao Jonas, ao Netinho por esse jogo aí super bacana, esse encontro dos amigos, e abraçar também aqueles que acabaram, né, entrando na ideia, né, participaram aí, não apenas os jogadores do momento, os ex-jogadores, vereadores como o próprio Odair Matos, o secretário de Esportes, enfim, uma galera também que acabou indo lá, amigos de Jonas e de Netinho, e foi muito legal. E muita gente ficou ali ao redor da areninha, assistindo o jogo, acompanhando, e aproveitou para doar também o brinquedo. Isso é muito legal, tá certo? Olha, o Luiz Marcos está dizendo aqui, parabéns pela cobertura do evento solidário. Celso Lima, torce por 15 ou é só resenha com essa camisa? Não, o Celso gosta do 15 de Piracicaba, né, Celso Lima? Gosto demais, gosto muito do 15, inclusive
eu ainda acompanho jogos do 15 de Piracicaba, né? Tenho amigos lá em Piracicaba, amigos na radiofonia de Piracicaba, e sempre que eu posso eu procuro ouvi-los e ficar a par das notícias do 15. Sempre que posso, sempre que é possível, né? Com a internet tudo facilitou, né, Celso? Verdade, verdade. Pessoal, manda um abraço aqui pro Tasso Magno aqui, sempre acompanhando também a gente. A gente vai para o intervalo rapidinho, a gente volta já, falar um pouquinho de seleção brasileira, da preparação dos clubes visando 2023. E tem equipe de esporte surgindo hoje. Foi mais uma equipe de esporte começando o trabalho aqui na região do Cariri. Qual é a rádio e quem é essa equipe? A gente diz daqui a pouquinho aqui no replay, tá bom? 1 minutinho e meio, rapidinho, a gente volta já. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Bom, e a gente disse que era rapidinho a gente já está aqui de volta. Se inscreve aqui no YouTube, Replay com Tony Souza, dá a tua curtida, o teu like, compartilha com a galera, avisa que o programa já está no ar. A gente já falou sobre o jogo solidário, sobre o Ronaldo Angelim, muita coisa bacana aqui. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o planejamento do Icasa, do Barbalha, do Guarani, do Crato, visando 2023, já que são as equipes que vão jogar primeiro, né? Primeira e segunda divisões, respectivamente. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre uma equipe de esporte. Hoje tem uma nova equipe de esporte estreando aqui na Rádio Difusão da região do Cariri. Daqui a pouquinho. Vamos falar aqui sobre a Copa do Mundo, porque a gente está tendo aí jogos da Copa do Catar, inclusive já com definição de jogos das oitavas de final. Veja aí na tela agora, tá bom? Os resultados das oitavas de final, com jogos importantes aí acontecendo, né? Já tivemos aí a Holanda classificação, né? A Holanda se classificou em cima dos Estados Unidos, a Argentina passou pela Austrália, rapaz, quase o Japão. O Japãozinho deu um sustozinho na Croácia, viu? Acho até que o Japão, em determinado momento, estava jogando melhor do que a Croácia. Mas a Croácia, nos pênaltis, né, passou do Japão, e o Brasil, hoje à tarde, acabou passando pela Coreia do Sul. Então a gente pode pegar aí o vencedor Aliás, vai pegar a Croácia e pode pegar a Argentina aí numa semifinal. Apenas uma semifinal, Argentina ou Holanda, né? Lá do outro lado, nós tivemos aí a Inglaterra passando por Senegal, né? Tivemos também a França, que passou, me lembra aí, para a Polônia. A Polônia não fez nada no último jogo da primeira fase e quis engrossar o caldo para cima da França. No primeiro tempo levou o gol, no momento até que a Polônia estava melhor, né? E aí a gente vai ter amanhã, vamos ter 2 jogos, né? O Marrocos jogando contra a Espanha e Portugal pegando a Suíça, né? Vai ser o próximo confronto das quartas de final. Celso Lima, o que é que você está achando aí dessa Copa do Mundo, que pelo menos na primeira fase foi chamada a Copa das Zebras, porque a zebra andou passando ali, aqui, acolá, pelo menos no que se refere a Celso Lima, essa questão da zebra que o pessoal fala, dos times com menos tradição vencendo de alguns bem tradicionais. Mas se a gente for observar
as equipes, de forma muito crua, são muitos jogadores que estão nessas chamadas zebras, mas que estão se destacando nas suas equipes ali no futebol europeu. São jogadores que são protagonistas, alguns, nas equipes os quais estão defendendo lá no futebol, principalmente na Europa, ali no setor da Europa, hein, Celso Lima? Tony, o fato é que não tem mais bobo no futebol. Você pega aquela seleção da Arábia Saudita, por exemplo, que ganhou da Argentina, jogando um futebol aceitável. Claro, dentro das suas características. Naquele jogo do primeiro tempo, a Argentina poderia ter massacrado, não massacrou, perdeu muitos gols, e no segundo tempo acabou tomando os gols e acabou perdendo o jogo. Agora, o cara diz, mas o futebol não tem lógica, não sei o quê, mas olha, está dando a lógica. Quem é que está aí? Quais são as seleções que estão hoje entre as melhores, as 8 melhores? Brasil, Argentina, Inglaterra, França. Está dando a lógica. Um tropeço é normal no futebol. Você pode tropeçar. O problema é que na Copa do Mundo são apenas 3 jogos na primeira fase. E quando você estreia perdendo, aí você liga o sinal de alerta para os jogos subsequentes. Aí o torcedor fica preocupado, os jogadores ficam inquietos, aquilo ali causa uma certa ansiedade na comissão técnica, nos próprios jogadores, e aí começam as especulações, não vai se classificar, não sei o quê. Eu, sinceramente, também vejo pessoas dizendo, essa Copa tem um nível muito baixo. Eu não acho. Eu já assisti bons jogos da Copa do Mundo, um nível aceitável. Agora, o problema é que nós estamos acostumados, eu vou falar de 82 para cá. Para trás eu não lembro, eu não vi. Mas a gente está acostumado com o Zico, a gente estava acostumado com o Éder, com o Serginho Chulapa, aí depois vem Romário, Bebeto, Ronaldo Fenômeno, e hoje nós temos que nos conformar com um pombo jogando bola. Pois é, e fazendo golaço. Fazendo golaço, porque se a gente for observar o jogo de hoje, por exemplo, o primeiro gol, mérito muito na jogada individual do Rafinha, que fez um belo, né? O gol do próprio Pombo começou na jogada ali também de habilidade dele, né? Sofreu o pênalti, também que depois foi convertido pelo Neymar, e aí teve uma jogada boa lá, começada pelo Neymar, toque para o Vinícius Júnior, que acabou cruzando, o Pombo e Neymar puxaram a marcação e o Paquetá veio de trás e acabou dando de chapa, fazendo 4-0. Essa seleção brasileira é uma seleção que tem muita qualidade. A qualidade da seleção brasileira, ela é indiscutível. Agora, não adianta nós ficarmos aqui traçando comparações com seleções passadas. Essa seleção aqui, que está jogando hoje, daqui 6 anos ou 8 anos, né, embora essa seleção seja ainda muito jovem, vamos colocar um pouquinho mais para frente, daqui 10 anos, muitos irão sentir saudade dela, porque as coisas vão mudando, as coisas vão se modernizando, os jogadores vão ficando para trás, virão outros com outras características, enfim, eu estou gostando da seleção brasileira. A seleção hoje, é bom lembrar, que está entre as 8 melhores do mundo. Não vi ainda nenhum sistema defensivo igual ao nosso. Não é fácil entrar na área, entrar para finalizar contra o gol da seleção brasileira. A seleção da Coreia hoje, ela entrou, ela fez um gol de fora da área e obrigou o Alisson a fazer uma grande defesa de fora da área. Só em um lance que ela entrou na grande área, finalizou, o Alisson saiu e fechou o ângulo do atacante e ele finalizou. Mas assim, aí falando individualmente, o Thiago Silva sempre fui fã, o Marquinhos me surpreende, que o Marquinhos eu não imaginava que ele tinha essa qualidade toda. Para mim, hoje, Marquinhos e Casemiro são os 2 melhores do Brasil na Copa. Grandes jogadores, jogando muito bem. E aí, seu Galvão Bueno, não sei o que é que ele quer, não sei se ele quer denegrir a imagem do Tite, que já está arranhada,
Hoje ele passou o jogo dizendo que Bremer estava jogando fora do lugar. Você, Galvão Bueno, não está assistindo o jogo do time da Juventus, porque eu estou assistindo os jogos e Bremer joga exatamente ali onde ele estava jogando. Aí fica algumas pessoas mal informadas ou desinformadas que não assistem futebol, engolindo o que Galvão Bueno está dizendo. Aí começa, olha, Tite é burro. Aí fica torcedor do Flamengo querendo que Tite bote Pedro, ele não bota, é o pior treinador do mundo. Tite é hoje o melhor treinador do futebol brasileiro. Me diga outro melhor do que ele. Brasileiro. Onde é que o Pedro entra ali? Pergunta aos torcedores do Flamengo. Não, Celso Lima, assim não. Pedro, nem característica para jogar naquela seleção ele não tem. Porque essa seleção brasileira, ela é uma seleção formada para se movimentar. É uma seleção de movimentação. Você vê que todos os jogadores têm mobilidade. Inclusive no primeiro jogo, Tony, deixa só eu concluir, no primeiro jogo da Suíça, como é que saiu o gol do Brasil? O primeiro tempo passou um jogo todo travado, que eu imaginava que o Tite tiraria o pombo, mas ele fez melhor. O que foi que ele fez? Ele pediu para o jogador circular e o gol saiu de uma movimentação muito grande, onde Casemiro apareceu lá como se fosse centroavante. Então, essa seleção é uma seleção talhada para jogar na movimentação. Outra coisa que eu vejo o povo dizendo, o Brasil não tem lateral. Como é que não tem lateral? Tá cheio de lateral no Brasil. Agora, o problema é que muitas pessoas que querem analisar futebol não entendem futebol. Essa é que é a verdade. E o que é que está acontecendo, Celso Lima? O que está acontecendo é que o estilo, a filosofia, a maneira de jogar do treinador, ela não requer laterais apoiando no corredor. Os laterais da seleção brasileira são jogadores que têm qualidade. Se eles forem chamados ao apoio, eles apoiarão. Acontece que o treinador da seleção brasileira, ele quer dar profundidade pelos lados do campo com os jogadores, como ele mesmo diz, os terminais, os pontas, Vinícius Júnior do lado, Rafinha do outro. E aí o lateral vai passar por onde? Ele tem que fechar por dentro para ser justamente mais um armador. Por que é mais um armador? Porque o Brasil não tem medo de armação. Ou vocês vão me dizer que Neymar é medo de armação? Nunca foi. Me diga. Aí o que é que acontece? Como o Brasil tem 4 jogadores fundiários, Neymar, Richarlison, Rafinha, Vinícius Júnior. Aí o lateral, que tem qualidade, tem que vir por onde? Por dentro, para ajudar na armação. Inclusive justificando. Esse é o estilo de jogo. Inclusive você falando nisso, que por exemplo, a gente está no podcast, eu quero você um dia no nosso podcast, na Copa, Celso Lima. A gente está aqui fazendo uma espécie de podcast aqui, que a gente discute muito sobre a Copa do Mundo lá, mas a gente não podia deixar de falar da Copa do Mundo, já que o jogo foi hoje à tarde. Mas, por exemplo, o Daniel Alves, que se destacou do Barcelona por ser um jogador que apoiava bastante, hoje a gente vê que ele pega a bola e entra para o meio, ou seja, um pedido da característica do esquema tático do treinador. Né? Uma coisa que, por exemplo, e você vê que não fica buraco. Uma coisa que eu senti que foi com o Alexandro, é que o Alexandro estava tendo uma falha, acho que não sei se foi com o jogo da Suíça, não recordo, que estava vendo uma falha porque ele entrava demais no momento que não era para entrar. Eu sentia que ele se precipitava a entrar e acabava deixando um espaço ali e ficava o Vinícius Júnior levando nas costas e não tinha aquela cobertura que, se a gente for observar, o jogador entra, mas você não vê o time desarrumado. Pelo contrário, o time fica todo arrumado, compacto. Essa é a grande sacada do Tite. O Brasil e os dois extremos trabalhando bem. Seleção extremamente organizada, um sistema defensivo espetacular. Essa questão do Alexandre que você está citando é a questão da característica dele. Ele é um jogador, eu já vi vários jogos dele no exterior, e eu não lembro, acho que ele está na Juventus, né, Tony? Não sei se ele ainda está na Juventus. Senhora. O Alexandro, ele é um jogador que apoia bastante por fora. Ele não tem esse costume de jogar por dentro. Por que o Alexandro está na seleção brasileira? Porque o seu Renan Lodi, que era para ser um dos convocados, não quis tomar a vacina e aí perdeu espaço na seleção. Renan Lodi hoje era para estar na seleção no lugar do Alexandre. Então o Alexandre está lá porque ele fez parte do ciclo. É por isso que ele está lá, mas ele não tem a característica que o Tite prefere. Vale lembrar também que o Tite perdeu Alexandre,
Guilherme Arana, perdeu agora o Alex Telles, Gabriel Jesus, então, jogadores contundidos, machucados. Sem contar o Coutinho, né, que também... O Felipe Coutinho. Que é o jogador de confiança então, dele. As pessoas precisam tomar cuidado, porque nós que empunhamos microfones, nós somos formadores de opiniões. E cuidado para vocês não formar opiniões erradas com pessoas que acham que entendem futebol e, infelizmente, não sabem nada de futebol. Você está dizendo que o Galvão Bueno não sabe nada de futebol, Celso Lima? Ele pode até saber, mas ele hoje cometeu um equívoco muito grande. E foi, Celso Lima? Foi. Como é que ele pega um microfone, potente como o microfone da Globo, e vem me dizer que Bremer joga centralizado na Juventus da Itália? Eu quero saber onde foi. Porque se ele quiser... Mas foi no rachão de fim de ano, rapaz. Se ele quiser, eu pego os vídeos da Juventus da Itália e mostro lá. Bremer jogando. Ele jogou várias vezes, como se fora lateral. Ele jogou de terceiro zagueiro, mas sempre jogando pelo lado esquerdo. Nunca vi Bremer jogando de zagueiro centralizado na Juventus da Itália. O Eloy Cordeiro pergunta, que a gente falou aqui sobre o Pedro, né? Que o Pedro não tinha como encaixar o Pedro no time hoje. E o Everton Ribeiro, o que é que você acha, Celso? Everton Ribeiro está fadado a cair no esquecimento no futebol. Já acabaram com ponta, estão acabando com centroavante e logo, logo vai desaparecer os mesmos. Porque inventaram uma história que o jogador agora tem que pisar na área. E aí o que é que eles querem? Meio atacante. E jogadores como Everton Ribeiro, que cadencia jogo, que faz lançamentos, que enfia bola, mas que não pisam na área, esses jogadores estão fadados a caírem no esquecimento. A não ser que apareça aí uma outra filosofia de trabalho que recoloque eles no mundo do futebol de novo. Everton Ribeiro é um grande jogador para o Flamengo, mas para a seleção, da maneira que a seleção joga hoje, ele não tem espaço na seleção brasileira. De repente, com o Tite saindo, entrando outro treinador, com certeza vai trazer outra filosofia. Só se mudar de filosofia. A coisa pode acontecer. Vamos trazer, só novamente aqui a tabela, por favor, Kleber. Só para a gente confirmar aí sobre a questão das quartas de final. O Brasil joga na sexta-feira, né? Meio-dia na sexta-feira. Rapaz, tem como almoçar? Eu não sei almoçar assistindo o jogo, cara. Não sei. Sabe, eu não sei. E se eu tiver, tem que ser eu antes ou depois. Porque eu fico tão concentrado no jogo. Primeiro, trabalhando, o cara não tem como comer, né? E se você estiver torcendo, eu fico tão concentrado que eu não consigo estar almoçando. Só se for para um petiscozinho tomando uma, mas aí eu acabo trabalhando, não tem como pegar. Mas é o seguinte, então vamos aqui, já está confirmado. Holanda e Argentina, essa é a semifinal muito boa. Aí Brasil e Croácia também muito boa. Holanda e Argentina, quem passa, Celso? Eu acho que a Argentina passa. Eu também acho que a Argentina passa. Agora, peraí. Você viu como foi que a Holanda jogou contra os Estados Unidos. 2 linhas de 4, 2 homens à frente e aproveitando a velocidade de Memphis e esporadicamente jogando com o Dumfries na lateral direita, subindo quase como ala. Você acha que ele vai jogar diferente contra a Argentina? Nunca. Vai não. Vai de jeito nenhum. Até porque se ele abrir um pouquinho o time ali, meu amigo, Leva o Messi de Maria tem muitos jogadores de qualidade. Um sapeca-iaiá danado. Ele tem que abrir o olho dele. Ele vai achar ali uma bola e vai fechar a casinha. Porque a Argentina pode não estar essa maravilha toda, mas a Argentina individualmente é um time que desequilibra. Então eu aposto muito na Argentina. E aquele segundo tempo do Messi, contra quem foi, rapaz? Que ele perdeu o pênalti. Foi contra o México, pronto. Foi a melhor participação do Messi que eu vi numa Copa do Mundo. Foi aquele jogo contra o México ali. Ele voltou a ser o Messi que a gente conhece. Então, a preocupação é, qual é o Messi que vem? É o Messi que a gente tem costume de ver na seleção ou é aquele que jogou contra o México? É essa a dúvida. Então, a gente não pode escolher. Mas eu acho que o México passa pela Holanda, como acho também que o Brasil passa pela Croácia. Não vai ser fácil, Croácia é um time forte, mas acho que o Brasil passa pela Croácia. Acha também, Celso? Ou você acha que a Croácia pode ser? Ele passa com dificuldades. A Croácia hoje não é aquela Croácia que nós estávamos acostumados a ver, com Suker e companhia limitada. A Croácia hoje é um time um pouco... está num patamar abaixo daquele. Mas é um time difícil de ser batido. Tem lá uma escola de uma marcação muito forte e certamente contra o Brasil vai fazer essa marcação
E hoje, inclusive, hoje eu vi uma movimentação diferente do Rafinha e com inteligência. O Rafinha, muitas vezes, ele saiu de lá da ponta onde ele estava para vir por dentro para fechar o meio. Isso já pode ser um recado do Tite para o jogo contra a Croácia. Por quê? Porque se ele for jogar aberto demais contra a Croácia, com um homem de cada lado, o Neymar jogando no meio ali, só com o Casemiro ali atrás, porque o Paquetá não marca ninguém, o Brasil vai ficar muito exposto para jogar contra a seleção da Croácia. Então eu vi já o Rafinha caindo por dentro, justamente para ajudar a fechar o meio, e é isso mesmo que deve ser feito. Olha os 7-1, cuidado. Que é isso, senhor, Maria? É. Não, vai pra lá, boca ruim. Ave Maria, pelo menos já chega um negócio desse. Foi por isso que tomou 7. Não, Ave Maria. Ó, Inglaterra, essa partida vai ser aquela. Inglaterra e França, né? Aí é até jogo assim que poderia ser uma final de Copa do Mundo. Inglaterra muito bem, pra mim França foi quem, depois da seleção brasileira, foi quem melhor encheu, pra mim, os meus olhos, em termos de regularidade e tudo. E esse Mbappé, já desde antes da Copa, eu coloco como um favorito para ser o melhor da Copa. Grande, e para mim vem sendo o melhor da Copa. Enfim, para você, quem passa aí, Celso Lima? França ou Inglaterra? É melhor jogar a moeda para cima, né? Mas eu acho que a França, Tony, a França ela é favorita para ganhar esse jogo, porque ela está no momento melhor e ela tem jogadores que desequilibram, né? Tudo bem que a Inglaterra tem lá o Harry Kane, tem outros jogadores, né? Mas assim, eu acho que a França ela tem um futebol mais completo, um futebol mais compacto, um futebol mais total do que a Inglaterra. Eu vejo a Inglaterra, ela marcando muito e dependendo muito do Harry Kane lá na frente. E a França não, a França tem o Mbappé e tem outros grandes jogadores. Né? Tem o Griezmann, que joga... Griezmann, né? Griezmann. É o Griezmann, não o Klinsmann. Klinsmann era da Alemanha, né? O Griezmann, que é um jogador muito bom, canhotinho. Mas também tem o Klinsmann lá no Pacajus. Verdade. Então, mas assim, eu acho que a França, ela tem tudo para chegar à final dessa Copa aí. Agora eu queria muito ver na próxima seleção brasileira. Eu queria muito nas quartas de final, era Portugal e Espanha. Vai jogo ser amanhã, né? Vai ter Marrocos e Espanha, acho que a Espanha passa. E Portugal e Suíça, esse é um jogo mais equilibrado. É até difícil de você dizer quem passa de Portugal e Suíça pela marcação. O problema, Tony, é que a Suíça ela jogou bem contra o Brasil. Ela tem uma defesa danada, agora para fazer gol... Depois eu não vi a Suíça jogando mais nada. Pois é, e parece até que o Brasil foi que não jogou essas coisas. E a seleção de Portugal, ela tem uns jogadores soltos, né, que tocam bem a bola, jogadores de velocidade. Tem jovens também que... O próprio Cristiano Ronaldo ainda decide. Enfim, é um jogo que eu não sei não. Acho que Portugal vai levar. Vai levar essa. Seria bom a gente ver a quarta final, Portugal e Espanha, seria bem interessante. Muito Enfim, bom. É uma Copa que para mim, por mais que falaram, então tem zebra na primeira fase, eu já vi a Alemanha, não era a mesma Alemanha, a gente já vinha observando. Eu não achava a Alemanha esse todo. Sinceramente, não esperava também que ficasse fora na primeira fase. Mas não é a mesma Alemanha de outrora, né? E, enfim, o futebol, a gente já sabe aquela história que você disse, não tem mais ninguém bobo no futebol mundial. A Alemanha, Tony, foi ridícula nessa Copa, a começar do seu uniforme. Rapaz, a Alemanha tem uns uniformes tão bonitos e botou aquele uniforme que eu acho tão feio. Então, azar para o uniforme. E o time também não jogou nada, essa que é a verdade. Me parece que a seleção alemã está passando por reformulação, começou um trabalho novo por lá e a seleção da Alemanha ainda não emplacou. Quem sabe, na próxima Copa, esse trabalho que começou agora, né, o Joachim Löw, ele saiu há pouco tempo. É porque nunca mais, o treinador agora não tira as catotas, acho que dá... E aí começou um trabalho novo, quem sabe se daqui 4 anos esse trabalho não começa a dar resultado. O cara só botava, tivesse que botar aqui, tava na boca aí. É um Francisco Diabo. Pois é, mas já arrumaram um cofrinho do camaronês, viu? No jogo do Brasil, arrumaram um cofrinho lá, a resenha foi grande. Enfim, só presta isso. Copa pra mim tá boa, tá muito movimentada e é bom demais a gente ver a seleção brasileira passar e jogar. Ah, mas jogou contra a Coreia do Sul. Fez o que tinha que fazer. Chegou lá, venceu, goleou. Neymar se movimentou, gostei da movimentação do Neymar, é o principal jogador da seleção brasileira e eu estou com muita esperança que a gente possa ter um bom desempenho também contra o time da Croácia. Vamos torcer para que dê tudo certo aí e o Brasil caminhando a passos largos rumo ao Hexa
Para mim, eu venho dizendo isso aqui desde sempre, Guta testemunha. Para mim, a final é Brasil e França. Para mim, a final é Brasil e França. O povo diz que futebol não tem lógica, mas dá muita lógica. As quartas de final a gente está vendo dando a lógica. Mas se der para mim a lógica, é para ser Brasil e França a final da Copa do Mundo. Vamos aguardar para ver realmente o que vai acontecer. Deixa eu ver aqui, rapaz. O Luiz Marcos está dizendo que quando vier aqui em Juazeiro, quero conhecer você, Tony. Vocês, Tony. Você também, Celso Lima. Sou fã do trabalho de vocês. Faço cobertura do futebol amador aqui na região, com o Chute Certeiro, YouTube Qual é a e região Facebook. dele? Ele não diz aqui. Acho que disse que quando vier aqui em Juazeiro, deve ser alguma cidade aqui da região, enfim. Chute Certeiro. Um abraço para o Luiz Marcos. Obrigado aí. Venha para cá que a gente vai estar numa boa. O André Luiz disse, é verdade que o Cariri pediu ou vai pedir baixa junto à Federação Cearense de Futebol? Confesso a você, André Luiz, você mandou uma mensagem aqui, até já mandei uma pergunta aqui para alguém da direção, procurar saber disso. O que eu fiquei sabendo é que o presidente, o Dr. Rosenberg, ficou muito frustrado com o rebaixamento este ano. Ficou muito frustrado. Mas a informação que eu tive é que mesmo nessa frustração, ele deveria seguir com o Cariri. Mas também já ouvi essa informação que você coloca aqui, né, de que ele poderia pedir licença por um tempo. Enfim, vamos aguardar. Eu estou esperando, inclusive, qualquer informação a gente traz ainda hoje aqui dentro do programa Replay, tá bom? Abraçar a Lana, um beijo para a Lana lá em Praia Grande, daqui da região de Barbalha, mas está em Praia Grande, no litoral paulista, tá bom? Bom, a gente vai para um último intervalo, daqui a pouco a gente volta para trazer para você a nova equipe de esporte que surgiu aqui na região do Cariri, numa rádio FM aqui do Cariri, e para falar rapidamente sobre os planejamentos de Casa Barbalha, Guarani e Crato, daqui a pouquinho. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Vamos falar de Valda Perboni, nosso querido Valda Perboni, gente boa demais. Um abraço para o Val. Aniversariou esses dias, não foi, nosso querido Val? Felicidades aí para o nosso querido Val. Vamos falar da Perboni, são 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil. E a gente já tem aqui, disponível na região do Cariri nos últimos anos, a Perboni Brasil, que fica no Ceasa de Barbalha, Galpão 2, ali na rodovia Barbalha-Juazeiro, Avenida Leão Sampaio. Aqui na tela você tem o telefone, o WhatsApp e também o Instagram. Segue o Instagram, @Perboni_Brasil_Cariri. Tá certo? Você que tem seu supermercado, seu mercantil, sua venda, sua bodega, seu sacolão, enfim. Você quer oferecer o que há de melhor para o seu cliente? Procure produtos da Perboni Brasil. Tá bom? Completo mix de produtos nacional e importado. É tudo fresquinho, com preço super camarada. Eu só adquiro produtos, frutas, verduras e legumes, se for da Perboni Brasil, tá bom? Aproveite, compre e pergunte. É Perboni Brasil? Pode comprar que é garantido, o produto tem qualidade e o preço é super bacana. Telefone e WhatsApp, anota aí, 99918 8131. DDD 88, 99918 8131, tá bom? Perboni, @Perboni_Brasil_Cariri,
é o Instagram. Tem vários Instagrams aí da Perboni Brasil, mas do Cariri você tem esse Instagram que está aí na tela, para que você possa seguir, dar dicas, dar receitas, muita coisa bacana para você ter uma alimentação saudável, tá? Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável há 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil. Deixa eu trazer aqui a nova equipe esportiva, que começou hoje o programa na Rádio Princesa FM, na cidade do Crato. É isso mesmo, na Rádio Princesa FM, na cidade do Crato, tem uma nova equipe esportiva que acabou começando hoje. Está sendo de segunda a sexta, do meio-dia a 1 da tarde, tá ok? Tá aí na equipe, você está vendo essa imagem aí, Erivelton Gonçalves, Ednei Dantas, o Carlos Miranda, no meio aí de camisa branca é o dono da rádio, o Zé Adega, né? E aí tem o Jânio Batista, o nosso querido Neudson Rodrigues, o baiano, pessoal aí da equipe esportiva lá da Rádio Princesa FM, programa Esporte Princesa, de segunda a sexta, das 12 às 13 horas, tá bom? Um abraço aí pro pessoal. Boa sorte, bom trabalho aí, essa nova equipe de esportes, mais uma opção de notícias esportivas para a gente aqui da região do Cariri. Nós já temos aqui, Celso Lima, me lembra aí, Rádio Educadora, que tem um programa à tarde de 1 às 2 da tarde, e à noite, né? Vale FM, que é de 6 às 7, Timaço da Vale, e agora FM. E olha que a gente já chegou a ter mais equipes, nós tivemos Rádio Iracema, Rádio Verde Vale, Rádio Setama, Rádio Educadora, Rádio Vale FM, só aqui estou contando 5, né? Aí tinha Rádio Araripe, 6, e hoje a gente está aí reduzindo agora com a terceira equipe de esportes, né? Eu acho que quanto mais surgir, melhor ainda, mais opção para a gente estar acompanhando o esporte da nossa região. Tá bom? Um abraço pessoal aí da Rádio Princesa, parabéns José Adega aí por ter aberto espaço. Eu não lembro de uma equipe de esportes na Rádio Princesa, sinceramente. Se ocorreu, faz muito tempo. Eu não recordo. Então, parabéns ao José Adega aí por ter aberto esse espaço para a galera aí com uma equipe de esporte, tá bom? Baiano, Jânio Batista, Carlos Miranda, Ednei Dantas, Erivelton Gonçalves. Deus abençoe esse novo desafio aí na Princesa FM 99,1. Um abraço. De segunda a sexta, de meio-dia a 1 da tarde. Vamos falar dos nossos clubes? Em casa tem técnico novo e a gente conversou com Marcelo Vilar, novo técnico do Verdão do Cariri. Ele que esteve em 2005, na época em casa jogava a Série C do Campeonato Cearense. E aí, depois de tanto tempo, retorna no Verdão, um outro clube, um novo estádio, né? Enfim, novos desafios na equipe casiana. A gente conversou, mesmo papo que a gente teve lá, Guto Vital e eu, junto com Marcelo Vilar, técnico do Verdão do Cariri. Olá, amigos do canal Replay com Tony Souza. A gente está aqui na Arena Romeirão, Mauro Sampaio, onde o Icasa, nesse momento, né, apresentou o novo técnico, que é um antigo conhecido do Verdão do Cariri. Marcelo Vilar está de volta ao Verdão, depois de 2005 ter passado aqui numa Série C de Campeonato Brasileiro. Marcelo, muita coisa mudou daquele Icasa e do Romeirão que você estava acostumado aqui em Juazeiro, hein? Bom dia, seja bem-vindo e boa sorte aí no Verdão do Cariri. Bom dia, é um prazer imenso estar conversando com vocês, assim como é um prazer estar voltando a Juazeiro e voltando ao Icasa. Realmente as coisas mudam, né? Não é só no futebol, de uma maneira em geral, né? O que vale é que se perguntasse assim, Marcelo, o que mudou em você, né? Eu diria assim, eu estou mais careca e mais experiente, né? É um desafio, porque infelizmente nesse momento existem fatores limitantes para que a gente possa principalmente montar a equipe. Mas isso aí não é motivo para desanimar a gente não, né? Vai dar mais trabalho, mas nós vamos trabalhar diuturnamente no sentido de que o Icasa possa ter um time em condições de alcançar o seu objetivo. Esse é o trabalho. Eu dizia agora há pouco ali para o torcedor que o Icasa é grande porque sua torcida é grande. E a gente acha que nós, unidos, comissão técnica, jogadores, grupo de apoio, diretoria, torcedores e até a imprensa, de uma maneira geral, né? Porque o Icasa é um representante da região
e é um dos times fortes da região, se nós estivermos juntos, nós temos condições de galgar esse primeiro degrau, digamos assim, porque para que o Icasa volte ao patamar que ele já esteve e que, na minha opinião, não deveria ter saído, vão ter outros degraus. Mas ele não vai conseguir galgar esses degraus se agora ele não conseguir o seu acesso. Então, todo o foco, todo o trabalho, toda a atenção voltada para a formação, para a preparação, né, e para a disputa, para se chegar à primeira divisão em 2024. E o que seduziu Marcelo Vilar de tantos clubes, de tantos títulos, acessos, competições importantíssimas, e aí, de repente, vir para o Icasa, jogar uma Série B do Campeonato Cearense, e no momento cheio de limitações do clube? O que seduziu o senhor? Olha, o fato de eu ser cearense me trouxe isso. Eu tive algumas propostas, algumas até melhores em termos financeiros, mas isso não vem ao caso. Entretanto, a que me chamou a atenção foi Icasa. Eu gosto desse trabalho de reestruturação. E quando eu recebi o convite do Zacarias, né, uma pessoa que eu prezo muito, eu vi isso, eu me tocou que realmente eu deveria vir para cá e tentar dar a minha contribuição, a minha experiência, para que esse trabalho venha a dar certo. São pessoas sérias que estão à frente. O município hoje tem uma praça que merece trazer um time para cá, pelo menos de Série B, como o Icasa já foi, e eu me senti lisonjeado de ser chamado pelo Icasa, um time do Ceará, né, que optou por um treinador cearense, que adora o seu estado. Então, eu vim para cá para dar essa minha parcela de contribuição. E eu espero sair daqui com a minha missão cumprida, mas para isso eu preciso do apoio, né? Do apoio da direção, do torcedor, para que a gente possa alcançar esse objetivo. Como é que vai ser o planejamento? Você já tem algum jogador que já possa dizer, que já conversou para trazer nesse novo momento do Verdão? Nós temos trabalhado muito, certo? Com relação a essa coisa de divulgar jogador, quem vai divulgar é a direção. Nós estamos trabalhando, né? Eu enfatizo de novo em cima das limitações. Talvez, se nós estivéssemos em outras condições, fosse diferente, mas em nenhum instante se busca se formar um time que não tenha condição. Isso a gente vai buscar. Eu digo sempre que às vezes o talento não tem lugar para nascer, né? Em todo lugar tem jogador bom, a questão é você saber escolher esse jogador. E a gente tem corrido muito atrás da montagem dessa equipe, e eu só peço uma coisa: paciência para ver a equipe jogar, né? Porque aquela velha história, muitas vezes chega um jogador aqui, aí diz, eu não conheço, não ouvi falar, né? Mas o critério na busca por esse jogador está sendo rigoroso para que a gente traga jogadores que se lembram. Aqui a gente pode lembrar de quantos jogadores para trás aqui, passaram aqui, que chegaram sem aquele status e se tornaram ídolos, né? Júnior Xuxa é um exemplo dele. Muitos, né? Se a gente for atrás, a gente vai encontrar diversos jogadores assim. E a nossa busca está sendo essa, né? Buscar o bom jogador para que ele venha, e com a preparação que eles vão ter e a atmosfera aqui de time grande, com a torcida, com tudo, que a gente possa suplantar os nossos adversários e conseguir o nosso objetivo. A base vai ter um olhar especial também do Marcelo Vilar? Eu sempre observo, né? Não quer dizer que a gente vai se utilizar da base agora, mas ela vai ser observada, e se aquele jogador tiver qualidade e maturidade o suficiente, na minha ótica, né, ele vai ter a sua oportunidade, sim. O senhor chega só para o Cearense, para o ano 2023, e qual o principal objetivo nessa Série B? O objetivo, a gente tem que estar sempre atirando na lua, certo? Então, o objetivo dessa competição, respondendo já a sua pergunta, né, o Icasa só tem essa competição, então o nosso compromisso é até o final dessa competição. O objetivo é ser campeão, certo? Se a gente não conseguir ser campeão, pelo menos o acesso. Esse é o objetivo, é isso que a gente vai buscar. Fica para a temporada toda, a conversa inicialmente, porque o Icasa tem a Série B, mas também tem a Taça Fares Lopes. O pensamento é esse, ou o foco por enquanto é apenas na segundona? Não, o foco é a segundona, né? Vamos trabalhar, buscar os resultados, depois a gente vê a continuidade.
Queria que o senhor pudesse mandar uma mensagem para o torcedor do Icasa, que está de cabeça inchada, foi um 2022 de quase se classifica na Série D, quase consegue o título da Fares Lopes, e o torcedor está meio naquela de ressaca desse quase. E viu o seu nome, quando chegou, aquele chamado técnico de grife, um nome forte, experiente e que tem história para contar, inclusive com passagem aqui no Verdão do Cariri. Então manda uma mensagem para esse torcedor que está acompanhando aqui o canal Replay com Tony Souza e que está depositando tanta esperança na sua chegada e nesse trabalho que o senhor vai desenvolver, Marcelo. A primeira coisa é dizer que eu fiquei muito feliz de saber agora de você da reação do torcedor. Isso aumenta mais ainda a responsabilidade do profissional, porque quando você diz assim, você veio, Marcelo, para a segunda divisão, né? Eu vim para uma equipe grande que é a equipe do Icasa. E a Icasa é uma equipe grande, é um clube grande por conta de sua torcida, né? E eu quero que o torcedor saiba da sua importância, né? Nós temos que estar juntos. Aqui é apenas uma etapa, a segunda divisão. E se nós estivermos juntos, não vai faltar trabalho, não vai faltar dedicação. Eu vou exigir que nossos jogadores sejam jogadores que também pensem como eu estou pensando e que nós juntos, ao final dessa competição, lá no dia 25 de abril, né, a gente possa aqui estar comemorando o título. E aí ver o que vai acontecer para o futuro. E o senhor já viu que o campo está bem diferente daquele de 2005, hein, Marcelo? É outro palco. Outro palco, né? E a gente tem que pensar nisso na hora da formação também, certo? Porque aqui é preciso jogadores que tenham qualidades, mas ao mesmo tempo tem que ser jogadores que sejam adaptados a jogar em campo ruim também, porque não vai ser toda a competição disputada aqui dentro, né? Às vezes as pessoas não imaginam o que a gente pensa quando a gente vai tentar formatar uma equipe. Então, vai ser muito bom e a gente tem que saber se aproveitar disso daqui para que isso aqui seja uma arma para que o Icasa possa conseguir os seus resultados. Pelo menos a arma está aqui e a munição vai estar na arquibancada, viu? Porque essa torcida com certeza vai abraçar esse Verdão. Marcelo, obrigado aqui conosco, tá bom? Bom trabalho, Deus abençoe nesse desafio. Muito obrigado, tá? E vamos junto, Verdão. Marcelo Vilar, novo técnico de casa aqui no canal Replay com Tony Souza. Bom, tá aí o técnico Marcelo Vilar, tá certo? Só antes de trazer, de complementar as informações sobre o Icasa, todo mundo está fazendo um certo mistério. Tanto Barbalha, Guarani, Crato. Icasa vai jogar a Série B do Cearense, juntamente com o Crato. Inclusive o Crato está segurando algumas informações. O presidente, o Ivan Barros, né, conhecido como Cobrinha, já disse que está trabalhando para montar o time, ver um treinador, mas está segurando informação. O time do Barbalha confirmou Márcio Alan como técnico, está fazendo uma peneirada aí para poder observar jogadores, principalmente jogadores que estão jogando futebol amador, para tentar aproveitar esses atletas, já que não vai ter poder aquisitivo para fazer grandes investimentos. E deve buscar também alguns jogadores da cidade e da região, mas a ideia é fazer um time competitivo, mas, lógico, com o grande objetivo de permanecer na primeira divisão. O Guarani, da mesma forma, é um time que o primeiro objetivo é permanecer na primeira divisão, né? O Guarani que anunciou Renato Neves, que é um treinador desconhecido aqui do futebol cearense, tem como presidente agora o Soares Leite Machado, deve aproveitar jogadores que estavam no time do Campo Grande, bons jogadores da base, né? E deve tentar buscar reforçar a equipe, já que o primeiro alvo era o Lamar Lima, mas o Lamar acertou com o Nacional de Patos, né? E, se eu não me engano, deve estar tendo apresentação amanhã no Nacional de Patos, no interior paraibano, e está montando um time forte. O Carlão já está por lá, tem vários jogadores que a gente conhece que está no futebol lá do Nacional e que quer fazer uma boa competição. O Nacional que acabou se classificando ano passado com o próprio Lamar para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, há um investimento, calendário cheio para o time do Nacional de Patos. Então, o Lamar não ficou no Guarani. O Guarani acabou anunciando Renato Neves como técnico do Leão do Mercado. Todo mundo trabalhando nos bastidores, porque esse é o momento, Celso, que quanto mais sigilo, melhor, porque o mercado está aberto, todo mundo está querendo. Às vezes chega um time, sabe que o Celso Lima está disposto ali, chega por trás e oferece um valorzinho a mais, e às vezes o time acaba perdendo um jogador de bobeira, porque o contrato não está assinado do Celso Lima. E o Icasa acaba tendo também a possibilidade de receber jogadores do Santa Cruz, Celso Lima.
É isso aí. Tem alguns jogadores lá no Santa Cruz que estão sendo colocados em disponibilidade, porque o Santa Cruz não vai usar esses jogadores na Copa São Paulo de Júnior. São jovens. O Santa Cruz deve levar jogadores de 18 anos, né, para a Copa São Paulo, e tem alguns que já ultrapassaram essa idade, que também não serão aproveitados no time profissional do Santa Cruz, no Campeonato Pernambucano, e 2 ou 3 desses jogadores devem vir fazer parte desse elenco. Mas seriam emprestados pelo Santa Cruz? Então, assim, aquele jogador que o Santa Cruz quer dar uma rodagem. Exato. Vê potencial, não quer se desfazer do jogador, então vamos emprestar para esse jogador ganhar experiência na outra equipe. Isso, é por aí. Agora, deixa eu dizer aqui uma coisa, Tony. Eu gosto desse estilo de trabalho do Icasa, porque o Icasa ele sempre sai na frente. Quando, do início da Copa Fares Lopes, eu dizia naquela ocasião que o Icasa era favorito para ganhar Fares Lopes. Eu falava da camisa, mas não só pela camisa, porque a diretoria do Icasa, eles se aplicam. E agora tem lá um profissional chamado Fabiano Rodrigues, que ele tem uma visão muito além do que é o futebol dentro das 4 linhas. Vejam só, os senhores, que a indicação do Marcelo Vilar foi do Fabiano. Fabiano pegou 3, 4 nomes e está aqui. Tem esse que é assim, tem esse assim, tem qual que vocês querem. E aí o Icasa... Qual o objetivo para alcançar, né? Exatamente. E aí qual o que é que a diretoria fez? Trouxe o melhor. O Marcelo Vilar é um cara talhado a ganhar títulos, um cara acostumado a ganhar títulos, a ter acesso nos clubes por onde passou. Mas o Icasa hoje não tem condições. Mas o cara conhece de futebol. É diferente. O cara tem experiência. Você acha que Marcelo Vilar, quando ele olhar para um jogador, treinar um dia, 2, 3, ele não vai saber se o cara tem qualidade ou não para jogar no time do Icasa, para disputar um título, disputar um acesso pelo Icasa? Sabe, ele conhece. Quer dizer, é diferente. Tem algumas pessoas que falam assim, olha, eu não gosto quando meu time contrata jogadores que caíram. Mas, por exemplo, o Ceará contratou um jogador que caiu, o Bruno Pacheco. O Bruno Pacheco foi muito regular lá no Cuiabá e foi regular no Ceará. E fez grande campanha no Ceará. Então, não é por aí. E o Fluminense não veio atrás do Lucas Gomes no Icasa quando caiu a Série B para a Série C? Eu acho o seguinte, que o Icasa fez uma grande contratação, trazendo o Marcelo Vilar. E o Marcelo Vilar, com a pouca condição financeira que o Icasa tem, ele vai trazer jogadores, ele vai procurar errar o menos possível. E é um cara que conhece futebol. E nessa linha aí que você está falando, eu acho que o time do Icasa, Tony, ele tem grande oportunidade de subir. Por que ele não ganhou a Fares Lopes? Por um vacilo. E outra coisa, Tony, deixa eu fazer aqui. Eu vi muita gente dizendo, o Icasa não ganhou porque o treinador escalou errado. Tony Souza, para a gente dizer que um treinador escalou errado, Tony, a gente tem que comer muito feijão. Tony, com todo respeito ao Guídio, o treinador do Icasa deixou no banco o Guídio, não foi Ronaldo Fenômeno nem Ronaldo Gaúcho. Guídio não decide jogo, Guídio era um volante. Foi por isso que o Icasa perdeu o título? Não foi por isso. O Icasa não perdeu o título porque Guídio não jogou. Agora, errou o treinador? Ele errou no sentido de ele ter faltado com a coerência que é tão pedida no futebol. Cara, eu estou jogando aqui, eu saí do time. Qual foi o motivo pelo qual eu saí? Pelo 3º cartão amarelo. Então, meu amigo, quando eu cumpri, eu tenho que voltar, eu sou titular. Foi esse o erro dele. Mas não que o Guídio tenha ficado no banco e tenha sido responsável pela derrota do Icasa. Eu até acho, Celso, falando nisso aí... Você está entendendo? Entra nessa linha... Você está entendendo o que é que eu estou dizendo? Demais. Nessa linha que você estava falando aí agora, por exemplo, e aí puxando para Fares Lopes, eu ia puxar para Fares Lopes, mas você já puxou, foi até bom. Porque é o seguinte, por exemplo, no caso do jogo contra o Pacajus, que era o jogo do título, se o Icasa vence, eu entendi o que... Aí eu vou confessar que não conversei com o Leandro Campos depois do jogo, até para saber se realmente o pensamento. O que eu entendi, qual foi a interpretação que eu fiz do jogo? O Leandro Campos quis um time maduro, um time experiente para aquele jogo. A ideia que ele teve, eu até entendi.
a coisa não funcionou como se esperava. Aí é outro 500. Porque, por exemplo, o treinador às vezes monta uma equipe de uma forma e espera que aquele time vá lá e desempenhe bem. A coisa pode não acontecer. Isso não só com o Leandro Campos, como outros. Por exemplo, eu acho que ele falhou na demora da substituição, por exemplo, do Diogo Pereira, que foi um jogador que estava travado, um jogador que parecia não estava bem fisicamente. Tiveram 2 bolas ali, por exemplo, na entrada da grande área, que ele não alcançou a bola. Então parecia que ele não estava bem. E a torcida, eu nunca vi isso. A torcida chegou um momento que começou a gritar em coro pedindo tiro 10, tiro 10, tiro 10. Ele estava tão mal que a torcida viu isso. E quando ele saiu, a torcida comemorou como se fosse um gol. E assim, o Diogo Pereira é um bom jogador. Não é um mau jogador. Acho que essa demora do Leandro acabou também, até de certa forma, ajudando a queimar o atleta. Agora, vamos aqui. Digamos aqui que o Leandro teve algum erro, que é normal no futebol, o treinador errar uma coisa ou outra. E a gente vai pegar todo o trabalho do Leandro e jogar na lata do lixo. E o Leandro que veio e que deixou todo mundo lá admirado na Série D do Campeonato Brasileiro. E que acabou não classificando por conta de problemas nos bastidores do grupo que tinha em casa. É o mesmo Leandro que montou esse time com o próprio Fabiano, que você cita aí, sem dinheiro, com o campeonato em andamento, com problemas financeiros. Eu acho que o Icasa fez foi muito na estrutura que o Icasa tinha, com a questão financeira que o Icasa teve e da forma que o Icasa montou o elenco, exatamente por não ter dinheiro. Eu acho que o Icasa fez foi muito em brigar pelo título. Até que eu lembro que você disse, o Icasa é favorito, e eu não botava o Icasa favorito naquela ocasião por conta da dificuldade financeira. E você até apostou, não, mas o Icasa tem que ter time para isso, tal. Enfim, mas se a gente for parar para ver os bastidores do Icasa, um time que começou o campeonato com 10 jogadores apenas, com nível de jogar, porque o 11º era o Paulista e estava ainda se recuperando de uma contusão, o resto é tudo garotada. E se a gente for olhar a forma que o Icasa veio, com a estrutura que tinha para esses jogadores, eu acho que o Icasa fez foi muito brigar pelo título, sinceramente. O que é que acontece? Olha aí a pergunta. O Paulista, você acha certo ficar no banco? Por que é que a torcida me faz essa pergunta? Porque tem alguns cidadãos que eles pegam o microfone e saem criticando o treinador sem saber o que é que acontece. Meu irmão, você sabe por que é que o Paulista ficou no banco? Você ligou para o Leandro Campos para perguntar a ele? Será que o jogador não teve problema naquele dia? Será que o jogador não se sentiu mal? Tem isso também. E outra coisa, com relação ao Leandro Campos, eu só tenho um adendo a fazer com relação ao trabalho dele. É que ele só pensa em ataque. E um time de futebol ele tem que ter equilíbrio. Ele tem que, se o time for desequilibrado, ele vai ganhando. Mas na hora que ele pegar um time encardido, ele vai perder o jogo. Por quê? Porque não tem equilíbrio. É um time que só pensa em atacar. O futebol não é dessa forma. Olha a seleção brasileira. A seleção brasileira ataca. Tem muito atacante, mas se defende bem demais. É um time equilibrado. Então nós precisamos de equilíbrio. É só essa a reclamação que eu tenho a fazer do Leandro Campos. Que eu não gosto de treinador que ataca demais e esquece de arrumar as coisas lá atrás. Agora, você dizer que o time perdeu porque o treinador deixou o Guide no banco? Não, peraí. E outra coisa, agora, tem outra situação, a bola pune. Você quer ver outra barbaridade que fala no futebol? Os deuses do futebol punem. Rapaz, só existe um Deus. Não existe deuses em futebol. Agora, se você disser assim, a bola pune, ela pune. Aí onde foi que o Icasa foi punido? Porque, na minha opinião, o Leandro errou. Quando eu tenho aqui o Tony Souza, que é meu titular, o Tony toma um 3º cartão amarelo e quando ele volta eu deixo ele no banco. Por que eu vou deixar ele no banco? Não, ele não estava comprometendo, não estava jogando mal. Não, é porque eu preciso ganhar. Sim, meu amigo, você para ganhar, você precisa ter a bola. Para você ter a bola, você precisa roubar a bola. Para você roubar a bola, você precisa ter quem marque. Não, eu quero ter a bola sim, mas se você não tiver alguém que tome a bola para você ter a bola, você não vai conseguir. Então foi só esse o erro do treinador. Agora, dizer não, foi o Guide, o Icasa perdeu porque Guide ficou no banco, negativo, eu não concordo. Respeito o Guide, é um bom jogador. Agora, o que eu não posso aceitar é os caras ficarem dizendo, porque o treinador escalou errado, porque, como você está dizendo que eu não estava lá no jogo, você achou que demorou, o treinador demorou,
Às vezes o treinador demora porque ele confia no jogador. Ele sabe que o jogador tem uma certa qualidade, o jogador não está bem, mas ele pode definir um jogo, não é? Demorou? Tudo bem. Agora, é como você diz, nós não podemos execrar, acabar com o trabalho, jogar o trabalho do treinador na lata do lixo por conta de um jogo de futebol. E outra coisa, tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. E eu acho que o Icasa está no caminho certo. Tem dificuldade? Tem dificuldade. Mas lá dentro tem uma pessoa que entende muito de futebol e tem outra que já dirigiu o Icasa e foi nas mãos dele que o Icasa teve um longo tempo de sucesso, que é o Zacarias Silva, e o outro ao que eu me refiro é Fabiano Rodrigues. Então, eu acho que o Icasa está em boas mãos e a gente torce que o time do Icasa volte logo para a Série A, porque condições, Tony, tem. E o trabalho está começando e começando bem feito. Eu também acho. Eu acho que assim, as tentativas que o Icasa vem diante dos problemas, acho que o Icasa está fazendo muita coisa. Ainda só sobre essa questão da Fares Lopes, o Icasa sentiu a ausência do Rony, que vinha sendo um dos principais jogadores do time, lateral direito com força, que apoiava, que atacava. O Icasa tinha essa dificuldade na substituição, nem sempre quem entrava era do mesmo nível, mas se a gente for observar os jogadores que o time contratou, qualidade muito boa. Infelizmente, alguns não rendem, alguns não renderam como se esperava. O Diogo, repito, para mim o Diogo é um bom jogador, mas naquele jogo especificamente, pelo menos os 2 ou 3 jogos que eu vi, não vinha sendo o Diogo que a gente esperava que fosse. E acabou, eu acho que no jogo contra o Pacajus, o Leandro acabou demorando demais, poderia ter demorado menos para colocar o Paulista e o Guídio, que entraram bem. O Paulista principalmente, chamando o jogo, entrou, mas enfim, o Icasa criou, perdeu oportunidades, e aí teve azar, o Tarcísio acabou se machucando, não tinha o Rony, o Lessa vinha voltando de contusão, então estava sem ritmo de jogo. Então esses problemas acabaram acontecendo. E aí eu digo, poderíamos estar falando tudo diferente se o Icasa tivesse dinheiro, tivesse tido uma pré-temporada correta, contratado jogadores antes, trabalhado com tempo hábil para começar o campeonato com tudo direitinho. Aí a história era diferente. Aí nós poderíamos, de repente, questionar o treinador, né, porque ele teve tempo para trabalhar, com material para trabalhar, com condição de trabalho, e a coisa aconteceu. Mas é quando você não tem isso e tem que consertar o pneu com o carro andando, aí... Tony, nós precisamos parar. É difícil. Nós precisamos parar de ser comentarista de resultado. Ganhou é bom, perdeu não vale nada. Não é assim, as coisas não funcionam dessa forma. Não funcionam dessa forma. Você pode cometer um erro, mas isso não significa dizer que você não presta, que você é ruim, que você é o pior do mundo. Não, nós não podemos trabalhar só comentando resultado, que tem coisas além do resultado num jogo de futebol. Você pode ganhar um jogo jogando nada, jogando pedra na lua, e você pode perder um jogo jogando o melhor jogo da sua vida, os Estados Unidos. Os Estados Unidos contra o time acho que foi contra a Holanda. O último jogo? Sim. O último jogo foi Inglaterra. Estados Unidos e Inglaterra? Não, Estados Unidos e Holanda. Holanda. Perdão. A Holanda ganhou aquele jogo com os Estados Unidos matando a pau, jogando muita bola. Por que os Estados Unidos perdeu? Porque era um time desequilibrado. Atacava muito, não sabia defender. Tá aí. Mas se você for olhar, é um timezinho que joga direitinho. Joga muito. Quando ele tá com a bola no pé, exatamente, taticamente obediente, mas quando não tem a bola... Quando não tem a bola, não sabe jogar. Por quê? Aí é onde eu digo que um time tem que ter equilíbrio. Tem que ser um time bem armado, meio, defesa, meio e ataque. Sendo que a defesa começa lá na frente, com os jogadores marcando. Perdeu a bola, tem que marcar. Então tem que haver esse equilíbrio. Você não pode fazer um time e sair para o torcedor é maravilha. O torcedor quer que o jogador chegue lá, você coloca 10 atacantes no time, ele dê um chapéu e aí você perde o jogo e daí? Não é assim não. As coisas não funcionam dessa forma. O Valdinho Alencar está em Petrolina, Pernambuco. Um abraço para o Valdinho, mandando um abraço aqui para a gente. Celso, disse que gosta muito dos seus comentários. Deixando um abraço a todos, o Valdinho Alencar e o Hermano Linhares também. E esse Celso Lima entende muito de futebol. É que ele tá bonequeiro, viu, mano? Ele não tá vindo mais pra cá. Um boneco danado agora. Se você soubesse, foi 3 dias adulando esse homem pra esse homem vir pra cá. Negócio certo. Deixa eu agradecer, Hermano, mas não acredita no Tony, não. Carlos Levi, Tony, o Rony já operou, que eu saiba, operou. Acho que estava pra operar agora essa semana. Operou. Já operou.
né? E agora é recuperar, tomara que dê tudo certo. Ele perguntou se o Tarcísio também operou. O Tarcísio eu não sei, mas o Rony já operou sim. Já está tudo tranquilo aqui com o Rony, agora é buscar a recuperação, se Deus quiser. E da forma que a medicina vem evoluindo, a gente tem expectativa de pegar o profissional certo, tem tudo para voltar logo. Olha o Neymar aí, com 10 dias o Neymar já estava de volta, né? Deixa eu só o finalzinho aqui do programa, deixa eu só mostrar aqui, bota na tela aí, por favor, é um Natal solidário que a gente vai ter com o nosso querido Naka, que ainda bate uma bolinha, mas já jogou no Barbalha, de zagueiro, poderia ter jogado em outras equipes aí, porque ele sempre realiza o Natal solidário lá no bairro Bela Vista, no município de Barbalha, né? E é o 14º Natal Criança Feliz, vai ser dia 25 de dezembro, lá na rua T19, no bairro Bela Vista, e ele arrecada junto com o Carlos, que é fisioterapeuta, aliás, que é preparador físico, eles acabam arrecadando brinquedos, enfim, para poder distribuírem com a garotada. Então, você quer participar também, você pode ligar para o Carlos ou para o Naka. Os telefones estão aí na tela, 992010403, 992010403, tem também o 99212-8886, 99212-8886, tá certo? Vai ser dia 25, a coleta aí para quem quiser ir deixar, pode deixar na casa do Naka, lá na rua 19, número 81, no bairro Bela Vista, tá certo? Então, tá aí, um abraço aí pro Naka, pro Carlinhos, que estão organizando o 14º Natal Criança Feliz, lá no bairro Bela Vista, em Barbalha. O Eloy Cordeiro diz aí, Celso Lima, se o Pacajus ganhou 10 partidas contra o Icasa em 11. Aí acontece, né, Celso? O Icasa também teve uma época que não podia ver o Azerapiraca, que era peia. Ele completa lá, não era pro Icasa ter se precavido. Acontece o seguinte, se o treinador entra com um sistema mais precavido e perde o jogo, vão dizer que ele é medroso. Que é retranqueiro. Mas eu prefiro um treinador como o Tite. Tite organizou a seleção de trás para frente. A seleção brasileira é organizada, ela não se desorganiza. Pode perder, ele pode errar. O Tite, para mim, ele errou contra a Bélgica. O treinador da Bélgica fez uma modificação tática na Bélgica. Isso na Copa passada. Na Copa de 2018, ele cochilou quando ele percebeu que o Lukaku não estava jogando de centroavante e sim de ponta nas costas do Marcelo. O jogo já estava 2-0. E quando o jogo começou com 5 minutos, eu percebi aquilo. Pena que eu não podia ligar pro Tito, né? Para dizer isso para ele. Pois é. Então, às vezes botou o crédito celular, se tivesse falado comigo, eu tinha ligado. Pois é, o treinador, ele precisa ter também esse tipo de leitura de jogo. Olha, o meu adversário, ele joga assim, mas para esse jogo ele veio diferente. Então tem que fazer algo diferente para tentar matar o meu adversário, para anular o meu adversário. Acontece que tem treinador, Tony, que ele ignora o adversário. Ele diz, não, meu time vai jogar assim e acabou. Não funciona de jeito aí mais não. Futebol não é assim não. Mudou, foi muito. Futebol mudou demais. Você tem que anular as peças do seu adversário. Se seu adversário veio diferente, por exemplo, naquele jogo do Icasa contra o América de Natal, o Icasa no primeiro tempo fez 1-0, o América no segundo tempo voltou diferente, o treinador do Icasa dormiu, o América empatou e não virou porque o Icasa deu sorte. Por quê? Porque o treinador do América mudou o jogo no intervalo do jogo e o treinador do Icasa não soube mexer com as peças dele. Então, o treinador que não tem leitura de jogo, ele sofre muito. Sofre muito. E nós que analisamos futebol, nós temos que ter cuidado para não estar jogando a torcida contra o treinador. Porque o torcedor é assim, ó. Se eu disser aqui, se eu pego esse microfone aqui, chega... Ó, Tito não presta, amanhã vai estar todo mundo dizendo que Tito não presta. Você está entendendo? Então, nós temos que ter cuidado com isso. Temos que ter cuidado com isso. O que nós podemos discordar, misturando tudo com a seleção brasileira, é a maneira do Tite jogar, é a maneira dele. Eu posso discordar. Por exemplo, eu gosto de jogar com um time no 4-4-2 com os laterais voando, os homens de lado fechando e os laterais passando no corredor. Mas ele não gosta, ele gosta de... É o sistema dele. Agora, eu posso discordar do sistema dele. Agora, dizer que ele é o pior treinador do mundo porque ele não bota o centroavante do meu time para jogar, isso é desonestidade, isso aí eu não faço.
Eita, Celso Lima, bom demais. Celso Lima, não deixa eu estar puxando seu saco mais não, para estar vindo me cebando, não. Venha mais vezes pra cá. Rapaz, eu gosto de estar aqui, mas é a correria. Não, mas tá rico. Correria. Tá rico. Como vai para Piracicaba só para passar fim de semana e volta, é um negócio sério. Galera, só aproveitando aqui, tá bom? Convidar você para se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreve, dá o like, compartilha sempre as postagens com seus amigos, para ajudar a divulgar também o trabalho da gente. E aproveite e segue a gente no Instagram. Em breve estaremos com um novo projeto também aqui do canal, certo? Quinta-feira que tem a gente vai estar com o podcast Replay na Copa, já confirmado com o Marco Valério, nosso querido Marco Valério, narrador esportivo, cronista, lá do Timaço da Vale FM, estará conosco na próxima quinta-feira. Não vou dizer que é um outro convidado, que a gente ficou de confirmar, não confirmou ainda, mas Marco Valério ficou de estar conosco na próxima quinta-feira, no podcast Replay na Copa. Já convidei o Celso Lima 200 vezes. Homem é um boneco que Ave Maria, nunca vi um negócio desse. Quinta-feira que horas, Tony? Quinta-feira é 8 da noite. 8 da noite? 8 da noite e impreterivelmente a gente começa 8 da noite. Aí nosso querido Celso Lima, vou marcar agora nas quintas, que esse quarto não pode de jeito nenhum. Vou ficar marcando nas quintas-feiras para ver se ele vai lá com a gente, nosso querido Celso Lima. Celso, obrigado por ter vindo aqui hoje, estar conosco. E você sabe que aqui você não precisa de convite, nem ligar perguntando se pode, não. Só venha. Você tem mais moral. Se você disser assim que eu saia, você vem apresentando no meu lugar. Sucesso, cara, sucesso pra você. Você sabe que eu sou seu fã, né? Ó, galera, tudo que... O Tony já fez tanta coisa por mim que eu vou dizer a você. Tem hora que eu tenho até vergonha de recusar um convite do Tony. Porque ele já me ajudou demais nessa vida. É meu irmão, rapaz. Mas assim, é que às vezes eu tenho outros compromissos e não dá para eu estar sempre aqui. Tá rico. Mas assim, qualquer hora dessas eu vou estar aqui, eu vou estar lá no podcast. Eu gosto de falar de futebol, né? Enfim, um abraço para todos vocês aí. Tá rico, tô dizendo a vocês, tá rico. Por isso que ele tá botando esse boneco, porque tá rico. Agradecer aqui nos bastidores, nosso querido Kleber Ferreira e Guto Vital, tá bom? E agradecer a você que está sempre conosco, tá bom? Acompanhe sempre aqui a programação do site Miséria, miséria.com.br. Tá querendo fazer um programa, um podcast, programa gravado ao vivo, quer dispor desse espaço aqui, que nós temos aqui, com ótimos profissionais e excelentes equipamentos. Então entra lá no site, tem localzinho, fale conosco e você pode ver a possibilidade de também realizar um programa aqui, seja gravado ao vivo para o YouTube, para a TV, podcast, enfim. Fica à vontade, tá ok? Miséria.com.br, aproveite e acompanhe o Miséria, que é o principal site de notícias do interior nordestino. Repito, em breve estaremos com um novo projeto aqui do canal Replay com Tony Souza. Se inscreve no YouTube, segue a gente lá no Instagram. Uma semana abençoada para você, de paz, saúde e prosperidade. E na próxima quinta-feira, 8 da noite, impreterivelmente estaremos, se Deus quiser, com o podcast Replay na Copa, repercutindo, né, as quartas de final da Copa do Mundo e essa seleção brasileira, hein? Será que vem o Hexa? Eu estou com esperança que vem e estou apostando que dá Brasil e França nessa final da Copa do Mundo. João Filho, um abraço. João Filho disse que se muito chegar nas quartas de final, nós vamos para a final, João Filho. Um abraço para você. Gente, uma semana abençoada. Fiquem com Deus.